Acabou o jogo, vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, muito bom dia. Agora 10 da manhã, mais 39 minutos. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. 10h39 em Campinas, bom dia para você que está ouvindo, está acompanhando a gente, está nos assistindo através do portal Futebol Interior. Domingão, 23 de março 2025, Série A2, destaque para você aqui na programação dos canais Futebol Interior. A primeira partida da fase semifinal da Série A2 2025. Vamos para Taubaté, Joaquinzão. Estádio do Taubaté, para Taubaté e Primavera de Indaiatuba. A bola rola daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. E é claro, você vai acompanhar com a gente aqui no portal Futebol Interior, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Vamos juntos com a direção executiva do Elcio Paiola. A direção comercial é do Giovanni Paiola. A mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques. A coordenação do Carlos Corsato. E a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Eu sou Marcelo Corsato, muito prazer. Comigo, Carlos Corsato, para essa primeira partida da semifinal, jogo de ida entre Taubaté e Primavera, Série A2. Quem sair vencedor do confronto, ano que vem estará na principal divisão do futebol paulista. Agora 10 da manhã, mais 41 minutos. Vamos trazer os destaques das equipes, as informações de Taubaté e Primavera com ele, Carlos Corsato. Fala, Corsato mais feio. Bom dia pra você, bom domingo, boa jornada. E aí, Marcelo, grande abraço pra você. Bom dia pra todo mundo ligado aqui nos canais Futebol Interior, pra o grande Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior também, pra nossa grande audiência. Bom, 4 equipes na semifinal deste Paulistão da Série A2. Destas 4, 2 equipes vão festejar, porque estarão na Série A1 em 2026. E Primavera, por exemplo, pode conquistar o seu primeiro acesso, disputar aí pela primeira vez na história a primeira divisão de profissionais. Time do técnico Fernando Marchiori, que só tem uma derrota na competição, que foi na 9ª rodada contra o Capivariano. O desfalque é o Léo Passos, aquele mesmo, Corsato, que jogou pela Ponte Preta, né? Agora fazendo uma função diferente no time do Fantasma. O Léo Passos agora joga mais como centroavante, mas já não esteve em campo no último jogo do Fantasma contra o Santo André, desfalcou o Fantasma e não estará em campo hoje. Jogadores conhecidos do futebol brasileiro, por exemplo, Kevin,
né? Ex-Guarani, ex-Avaí, ex-Ponte Preta, jogando numa segunda linha. Matheus Anjos, ex-Guarani, ex-Ponte Preta, ex-Botafogo de Ribeirão Preto, ex-ABC também. O Lucas Douglas, o Júnior Caissara, enfim, o Bruno Lima, jogadores conhecidos aí do futebol nacional do time do técnico Fernando Marchiori. Já o Taubaté, que passou nas quartas pelo seu rival, o São José, também já está escalado pelo técnico Alberto, né? Aliás, ele que foi jogador de futebol, jogou no Bragantino, agora como Alberto Félix, né? Como jogador de futebol, ele era conhecido como Alberto, mas foi muito bom meia, né? Tem 58 anos de idade, o Alberto Félix, que vai ter um desfalque, viu, Corsato? Para este jogo aí, jogador que foi expulso contra a equipe do São José, no final do jogo, inclusive, né? Rapaz, eu vou falar uma coisa pra ti, viu? Que coisa, que coisa. E também o time do Primavera também tem um desfalque. O Luan Martins também foi expulso no último jogo, também não joga. Enfim, as equipes estão escaladas, prontas e definidas. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Tá bom, Corsato? No Joaquinzão. Primeiro jogo, semifinal, Série A2 2025 para Taubaté e Primavera. Muito bem, é isso. Você ligado. Você não tá falando. Vamos trocar. Agora Pronto, sim. Aí. Agora tô me ouvindo aqui, ó. Muito bem. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tem ficha técnica do jogo. Vamos falar um pouquinho mais aí também da outra decisão, que vai ter transmissão aqui da outra semifinal, né? Que a gente pode chamar de decisão também, porque quem sair vencedor dos dois confrontos... Vale acesso. Vale acesso. Vale acesso. O que é o mais importante nessa competição. Lembrando é claro que o título é importante, mas eu acho que o acesso é mais importante até do que o título. Depois que tá na decisão, aí são outros 500, Isso. né? Mas o que vale agora, dá pra dizer que é semifinal? Sim, mas se você falar o primeiro jogo da decisão de uma vaga para a Série A2, para a Série A1 do Campeonato Paulista em 2026. Só para lembrar, Marcelo, que no ano passado, uma das semifinalistas foi a Portuguesa Santista. Olha como é que o futebol ele dá voltas, hein? E assim, num ciclo muito rápido, tá? A Portuguesa Santista, ela esteve disputando uma vaga na semifinal do ano passado. E esse ano disputou o Campeonato Paulista da Série A2 e foi rebaixada. Ou seja, de quase Série A1 em 2024 para realidade agora da Santista, Série A3 em 2026. Esse é o futebol, viu, Corsato? É isso, muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar mais desse jogo. Lembrando que é semifinal, as equipes já passaram pelas quartas de final. Daqui a pouco a gente fala mais aí sobre esse confronto para você entre Taubaté e a equipe do Primavera. São 10 da manhã mais 45 minutos. A outra semifinal é entre Ituano e Capivariano. A bola rola às 18 horas no Novelli Júnior. O Lucas de Souza com o Pedro Lino dão um recado aqui no portal Futebol Interior. Felipe Marques, vamos pro primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta a ficha técnica do jogo para você. E muito mais de Taubaté, Burro da Central e o Primavera, o fantasma da Ituana, correndo atrás da bola aqui nos canais Futebol Interior. Segura a onda, a gente volta já já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta. Agora 10 da manhã, mais 49 minutos, 10h49. A bola rola no Joaquinzão. Daqui a pouquinho, 11 da manhã. Tem Taubaté e Primavera. Vamos transmitir também a outra semifinal, tá? Logo mais, 18 horas, Novelli Júnior tem Ituano e Capivariano. Lucas de Souza, o nosso gaveta, dá o recado com o Pedro Lino, o presidente. E é claro, você vai acompanhar essa transmissão com a gente. Você pode também mandar mensagem no YouTube, aqui no nosso YouTube Futebol Interior. Vai ser legal conversar com você, mandando mensagem pra gente. Fique à vontade, viu? Fique à vontade para participar conosco. E é claro, já dá um joinha na transmissão, compartilha também para ela chegar a mais ouvintes, mais internautas, mais telespectadores acompanhando a nossa transmissão. Tem um tempinho aqui para a ficha técnica do jogo, então deixa eu mandar um abraço para o Matheus Neves, está dizendo burro, burro, o José Eduardo, vamos lá, o Cláudio Michelon está prestigiando a transmissão, valeu, o Antônio Dutra, sou o Dutra de São José dos Campos, São José que foi eliminado pelo Taubaté no Clássico do Vale, nas quartas, e ele está dizendo que o Taubaté vai vencer. João Bortolotto, bom dia rapaziada, estamos em Americana na audiência, Americana, bom futebol a todos. Aliás, o Rio Branco ontem empatou com o Desportivo Brasil na reestreia do Thiago Ribeiro, 0-0. Time do Fábio Totti, que é o Desportivo Brasil, ex-goleiro de Ituano. Ponte Preta, várias equipes do futebol brasileiro conseguiu um bom resultado. E agora, quarta-feira, a decisão aí na Série A3 do Campeonato Paulista, lá a fase quartas de final. Daqui a pouco a gente vai falar também Série A4, enfim, tem muita informação. No placar ao vivo do Portal Futebol Interior tem todas essas informações, acompanhando minuto a minuto, para e passo, tudo que acontece no futebol do interior do estado de São Paulo. Aliás, no futebol pelo Brasil, né? Aliás, você está falando aí do futebol do interior de São Paulo, o Audax foi rebaixado para a 5ª divisão do futebol paulista. O Audax já foi vice-campeão do Paulista com o Fernando Diniz como treinador. Rapaz, em 3 anos, se eu não estou enganado, o Audax só tem 2 vitórias. Terceiro rebaixamento consecutivo do Audax. Audax, São Caetano, por exemplo, está disputando a Série A4, acho que tem até boa chance de subir, né? Mas caiu também, só que pelo menos... Paulista de Jundiaí. O Paulista que caiu demais, né? A produção chegou a ser líder da Série A4 e terminou na 5ª colocação, não tem nem vantagem de jogar em casa o segundo jogo. É o Galo do Japi. Na Série A4, tá? Isso. E o União Barbarense venceu ontem por 3-0. O União tá fazendo uma campanha sensacional, hein? É, primeira colocação. O Railton Borges, bom dia, sou de Marília, estou na audiência, 1-0 Primavera. Bom, aqui, né, é um confronto de 2 equipes, a gente pode dizer, bem tradicionais do estado de São Paulo, né? O Taubaté, que já disputou por várias vezes a Série A1, né? Faz tempo que não está na Série A1, se eu não estou enganado, posso estar falando borracha, mas desde 1996 não disputa uma Série A1, né? E o Primavera, que é uma equipe de muita tradição no estado de São Paulo, disputou menos, né, a Série A1 do que o Taubaté, mas também é uma equipe aí que tem tradição no futebol de São Paulo. Enfim, lembrando que ficaram pelo caminho, por exemplo, Ferroviária, que está na Série B do Campeonato Brasileiro.
Série B do Campeonato O pessoal Brasileiro. ficou pé da vida lá com a Ferroviária nos classificar. Era confronto de Série B e Série C, né? O Ituano, confronto de tá disputando a Série C e a Ferroviária, Série B do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária que vai mudar bastante o seu time, viu? E o 15 de Piracicaba também, outro tradicional time do interior de São Paulo, foi eliminado, né? Bom, como eu disse, o Taubaté eliminou o São José no clássico lá do Vale do Paraíba. Primeira partida 0-0 no Martins Pereira. E no Joaquinzão, na quarta-feira, dia 19, o Taubaté venceu por 1-0 a equipe da Águia, do São José. O Primavera, ele empata a primeira partida com o Santo André, no Bruno José Daniel por 0-0, e vence por 1-0 no Ítalo Mário Limonge, o Santo André. Então eliminou o Santo André na fase quartas de final. O Ituano, ele elimina a Ferroviária, perde por 2-0 o primeiro jogo, vence o segundo por 3-1 nos pênaltis, bate 3-2, fica com a classificação. O Capivariano elimina o 15 de Piracicaba. A primeira partida, o Capivariano perde por 15 por 1-0 no Barão da Serra Negra, mas na Arena Capivari vence por 2-1 nos pênaltis, 5-4, um jogo maluco. Aliás, os jogos de mais público, né? Claro, Taubaté e São José. Mas esse jogo Capivariano e 15 de Piracicaba, esse segundo jogo, foi um jogão, hein, Marcelo? Um jogo maluco, como você disse, mas um jogão de bola até o último minuto do jogo. Quanta emoção para esse jogo aí. Foi, na minha opinião, foi o melhor jogo das quartas. Já estamos com mais de 100 conectados, curtindo aqui a nossa transmissão. Obrigado, viu? Obrigado a você que está junto com a gente. Podemos trazer a ficha técnica, Felipe? Então vamos escalar as equipes na voz de Carlos Corsato. Você confere ficha técnica de Taubaté e Primavera. Ficha técnica do jogo. Vamos escalar o Esporte Clube Taubaté, fundado em 1914. Felipe Marques, você é sensacional. Tá na tela aí, eu vou na cola do Felipe Marques. Douglas Baldini é o goleiro, tem a número 30. Caio Felipe, ala, pela direita veste a 2. O Frazan é o zagueiro central, vai com a 3. Marcão, quarto zagueiro, veste a 4. O Ailton Santos, lateral esquerdo, meia dúzia. O meio-campo da equipe do Burro da Central tem o Lucas Venuto com a número 7. Marinho, número 8. Rafinha tem a 15. E o Diego Jardel, o craque da camisa número 10. O 11 é o Gleicinho, fumaça, hein? Fumacento esse Gleicinho com a número 11. E o Gutierrez com H. Tem Gutierrez? Não, sem H. E 2 R's no final. É o camisa número 20. Vou repetir aqui o time do técnico Alberto Félix. Escalado com Douglas Baldini no gol número 30. Caio Felipe, Frazan, capitão. Marcão e Ailton Santos. 2, 3, 4, meia dúzia. Meio campo de Lucas Venuto. Marinho, Diego Jardel e também o Rafinha. 7, 8, 10 e 15. O ataque com Gleicinho e Gutierrez, 11 e 20. No banco, à disposição do Alberto Félix, Samuel Pires, é o goleiro reserva número 1. E mais, Pelágia, Miguel, Paulo Mazotti, Penedo, Thiaguinho, Jéder, Alisson, Fernando, Luan, Maiquinho, ex-15 de Piracicaba e Éder. Os suplentes do Taubaté. O Taubaté, que na primeira fase terminou na quarta colocação com 23 pontos. Na fase quartas de final, elimina o arquirrival, o São José, no Clássico do Vale, empatando a primeira partida 0-0, vencendo a segunda por 1-0. A próxima partida do Burro da Central é sábado, dia 29/3, em Indaiatuba, no Ítalo Mário Limonge. É a segunda partida da semifinal. Pega o Primavera. Futebol interior. Vem aí o Fantasma com o seu logo novo, né? Esse que tá na tela pra você aí. Vitor Hugo é o goleiro número 1, capitão do time. O capitão não, ele é o goleiro, né? Capitão é o Renan com a 9. Mas vamos lá. Júnior Caissara é o ala pela direita, veste a 2. O Afonso, zagueiro com a 3. Renato Vischi, quarto zagueiro 4. João Vitor, lateral esquerdo, meia dúzia.
O meio-campo tem o Bruno Lima, experiente, volante com a número 5, Richard, número 8, e ele, o homem da armação, Matheus Anjos, com a número 10. O ataque tem o Kevin, fazendo uma segunda linha ali pela direita com a 7. Enan é o centroavante, capitão do time, número 9. E o Lucas Douglas, camisa número 11. Repeteco do Fantasma, Vitor Hugo, Júnior Caissara, Afonso, Renato Vischi e João Victor. 1, 2, 3, 4, meia dúzia. Bruno Lima, Richard e Matheus Anjos, 5, 8 e 10. O Fantasma que vem com a numeração de 1 a 11, tá? Kevin, Renan e Lucas Douglas, 7, 9, 11. No banco, à disposição do técnico Fernando Marchiori, bom treinador da equipe do Fantasma. Levi é o goleiro reserva. Olha ele aí, hein? Tomás Kaique. Marcelo, acho que vamos ter que procurar outro canal aí, meu querido, porque não sei não, hein? Tomás Kaique é o número 13. Douglas, 14. Cleiton, 15. Pedro Arthur, 16. Renatinho, 17. Wanderson, 18. Felipe Cruz, 19. Luiz Fernando, 20. Miguel, 21. Hugo, 23. E o Gabriel Tobias, viu, Marcelo? Com a camisa número 25. O Fantasma assustou muita gente na primeira fase, foi o líder do campeonato com 28 pontos. Na fase quartas de final, o Primavera elimina o Santo André. Na primeira partida, empate em Santo André, 0 a 0. Em Indaiatuba, na segunda partida, venceu pelo placar de 1 a 0. E essa campanha do Primavera. Lembrando que o jogo, portanto, o próximo dessa semifinal, sábado, dia 29, 3 da tarde, em Indaiatuba, cobertura dos canais Futebol Interior, Primavera e Taubaté. Arbitragem. O árbitro é o senhor João Vitor Gobi, 29 anos, ele é administrador de empresa, foi formado na academia da FPF em 2013. Assistente número 1, Evandro de Melo Lima, 38 anos, formado na academia em 2008. O assistente número 2, Ricardo Pavanelli Lanuto. Ele tem 44 anos, é microempresário, foi formado em 2004. Quarto árbitro, Guilherme Nunes de Santana, 33 anos, formado em 2018. E o VAR, atenção, hein? Atenção pro VAR. Corsato. Vamos ter que dar uma mudada aí, rapaz. José Cláudio Rocha Filho, 46 anos. Ele é professor de educação física, árbitro desde 2004. Ficha técnica do jogo. É isso, faltando um minutinho para as 11 horas da manhã. Que bom ter você junto com a gente por aqui. Tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho. Bom ter o seu carinho, a sua audiência e também a sua companhia. Você que está acompanhando aqui o Portal Futebol Interior, bom demais ter você com a gente. Tá na sua casa, passamos de 200 conectados, viu, gente? Passamos de 200 conectados. Vamos ter que trocar porque... o nosso sinal ainda não chegou, mas vai chegar, com certeza. Vamos ter o sinal deste jogo para você que está acompanhando. E, é claro, a transmissão vai ser do Carlos Corsato, ele que vai emocionar o povo, vai narrar o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que a outra semifinal, claro, você acompanha com a gente também por aqui. Você ligado na nossa transmissão, bom demais ter você. O time do Primavera todo de branco, o time do Taubaté todo de azul. É isso, já já a bola vai rolar, é Joaquinzão. Para você as emoções de Taubaté e Primavera. Primavera e Taubaté é aquele jogão de bola que você vai acompanhar com a gente. O Carlos vai narrar o jogo, vai transmitir, vai emocionar o povo. E é claro, você vai acompanhar com a gente aqui no Portal Futebol Interior. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem para a gente, vai ser um prazer receber o seu áudio aqui, viu? Ter você com a gente na nossa transmissão, ter você com a gente aqui na nossa transmissão. Você já teve aí a ficha técnica do jogo, né? Vai começar a partida. Mandar abraço pro Bruno Santos. Quem mais está com a gente acompanhando aqui? O Bravos Corretores tá mandando bom dia, galera.
Bom dia, galera. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aí a gente, viu? Ele fala, vocês vão ter imagem ou apenas narração? Narração. Ele é de Caçapava, Taubaté. Vamos com áudio. Tá bom, queridão? Valeu. O Cláudio Michelon prestigiando a transmissão de Piracicaba. Valeu pelo carinho, pela audiência e pela companhia. É o seguinte, você que está acompanhando a nossa transmissão, você que está junto com a gente aí, seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Bom ter você com a gente. Obrigado, bom, Carlos, Felipe Marques. vou passar o comando para você. Você assume o comando porque vai começar a peleja lá, viu? Bola vai rolar em Taubaté, a bola vai rolar para você, torcedor ligado comigo aqui nos canais Seu Futebol Interior. Posse de bola no primeiro tempo do time do Taubaté, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. É hora de printar a tela, Carlos Cossar. É isso, torcedor, e você sabe quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer para você todas as emoções do futebol, para você, torcedor ligado comigo, ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do Felipe Marques. Primeira falta do jogo, hein? Primeira falta do jogo em cima ali do jogador da equipe do Taubaté. O jogo tá parado, falta em cima ali do... Não deu falta não, rapaz, mandou o jogo seguir. Manda o jogo seguir, segue o jogo, bola aqui no campo de defesa, bola para Douglas Baldini, o camisa número 30 da equipe do Taubaté, sai jogando bola aqui pelo setor de ponta à esquerda, ele faz o passe para o Ailton Santos, Ailton Santos trabalha a bola aqui no meio, procura ali o Cleizinho, Cleizinho vem na marcação, rouba a bola aqui, a equipe do Primavera, bola com o Richard sai jogando para a equipe do Primavera, ele faz o passe, vira o jogo para Júnior Caissara, bom público em Taubaté, bola para a equipe do Primavera, vem o Renan, é capitão do time, fez a finta, foi pro chão, ficou pedindo falta. O Gobi não marcou não gosta de marcar falta não. Foi falta, hein? Bruno Lima ganha essa bola para a equipe do Taubaté, faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui na ponta direita pro Cleicinho. Cleicinho fez a finta, já virou, trabalhou bola na ponta pro camisa número 20. Quem é o 20? O 20 é o Gutierrez. Vem na marcação ali para cima dele o João Vitor. Ele abre essa bola, chega, João Vitor tira. Joga essa bola aqui para lateral, é lateral para a equipe do Primavera fazer a cobrança aqui pelo setor, para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. Taubaté todo de azul. Eu acho bonito demais o uniforme da equipe do Taubaté. Mas aí o árbitro tá marcando o toque, na verdade é o auxiliar, né? O auxiliar número 1, o assistente Evandro de Melo Lima, tá marcando toque de mão do jogador da equipe do Taubaté. O jogo tá parado, bola para a equipe do Primavera, vem o Renato Visque para fazer a cobrança. Aliás, o Renato Visque, quarto zagueiro da equipe do Primavera, que jogou um bolão, hein? No último jogo contra o time do Santo André. Bom jogador o Renato Visque, perna esquerda, canhotinho, ele põe bola aqui no campo de ataque, sobe a zaga com o camisa número 5 ou o número 4, Marcão, mete a testa nessa bola, tira, a bola volta aqui pelo meio, bola pro Richard na ponta direita. A gente vai identificando aqui os jogadores da equipe do Primavera para você. Primavera todo de branco, o burro da Central, jogando o primeiro jogo em casa no próximo final de semana. O segundo jogo é semifinal, mas podemos dizer que é decisão do Paulistão Série A2, porque daqui um time vai pra Série A1 em 2026. Bola pro Caissara pro Renan, na ponta direita já virou, tocou a bola aqui pro Kevin sai da ponta, vem pro meio, busca o jogador que passou pelo Avaí, jogou pela Ponte Preta também, jogou pelo Guarani na marcação, chega a zaga da equipe do Taubaté. O Ailton Santos mete o pé na bola, tira a bola, volta aqui na ponta, bola pro Afonso pro Renato Visque faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pro Richard na ponta esquerda, ele abre esse jogo aqui, bola para João Vitor volta, a bola aqui um pouco mais atrás pro 8, o 8 é o Richard, toca a bola pro Visque, vem o Renato, vira o jogo da esquerda pra direita, bola na ponta pro Júnior Caissara vem, ele abre esse jogo aqui na marcação, chegou ali o Kevin também, bandeirinha tá marcando ali o auxiliar número 2, tá marcando o Ricardo Pavanelli Danuto, marcando posse de bola pra equipe do Primavera. Felipe Marques, você é sensacional, bola pra equipe do Primavera, vem levantamento da boca do gol, muito forte o passe, rapaz, ele deu um chute ali no jogador da equipe do Primavera. A bola acabou saindo, foi embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Taubaté. Fazer a cobrança para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado comigo, com Marcelo Corsato e também com o Felipe Marques, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Para você ligado aqui nos canais Futebol no Interior, bom ter a sua companhia. Daqui a pouco eu vou lá pro YouTube, mas olha, hoje a correria foi tanta que, ó, tô aqui contigo, viu, torcedor? Tô marcando a escalação do Taubaté agora, rapaz. Você acredita no negócio desse? Bora que bora. Agora uma falta ali em cima do camisa número 10, o Diego Jardel. Ou é o 20 o Gutierrez, hein? É o autor do gol da classificação contra o São José, o Gutierrez, né? Gutierrez. Ele deu uma irrigada no gramado lá, uma cuspida no gramado, e tá sentindo ali. Mas eu acho que o Gobi tá deixando de marcar algumas faltas que acontecem, né? Nesse lance aí foi um lance de jogo, né? Porque o lateral direito, Caissara, ele cabeceia a bola, ela bate no rosto do Gutierrez. Repita. Ela bate no rosto do Gutierrez, jogador da equipe do Taubaté. Aliás, é confronto hoje de duas equipes que tem Esporte Clube no nome, né? Esporte Clube Taubaté contra Primavera Esporte Clube. Primavera que tá com um logo novo, né? Logo bonito do time do Primavera. Primavera que vai tentar aí a sua primeira participação em uma Série A de Campeonato Paulista. Na verdade, os dois são Esporte Clube primeiro, né? Esporte Clube Taubaté e Esporte Clube Primavera. É o encontro do Esporte Clube Taubaté contra o Esporte Clube Primavera. Felipe Marques já marcou 5 minutos. Mesa de som, mesa de áudio, vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Lembrando que à noite tem mais, hein? Lucas de Souza e Pedro Orioli. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Pedro Orioli, né? Ele pediu uma informação, né, há pouco, antes de começar o jogo. No final das contas eu não consegui a informação e ele que me ajudou. Bola para a equipe do Primavera. Vem Matheus Anjos, vai fazer o primeiro gol pro Fantasma, bateu pro gol para fora! Tá impedido. Não valia mais nada. Bom, mas eu tenho que narrar, né? Porque vai que o Bandeira erra. Quem errou foi o Matheus Anjos. Deixa eu ver se tinha impedimento, hein? Tinha, tava muito à frente, né? Muito à frente, o Matheus Anjos bateu forte pro gol, ela foi embora, a linha de fundo tava impedido, né, Corsato? Tava impedido, sim, o Matheus Anjos, ele tem qualidade, a gente sabe, né? A gente conhece o Matheus Anjos, já rodado, apesar de novo, né? Mas já rodado pelo futebol de São Paulo, futebol do Brasil, tava no ABC antes de chegar à equipe do Primavera, mas ele é um meia mais de criação. A conclusão não é o forte do Matheus Anjos, ele é mais de armar a jogada, de assistência, né? Conclusão tem que ser com o Enan, né? Mas a bola caiu pra ele, só que ele tava impedido, Carlos. Mas é o cara do time do Primavera, hein? Tá jogando bem. Cara, ele e o Léo Passos, só que o Léo Passos, infelizmente, tá contundido, não pode estar nesse primeiro jogo da semifinal. Bola para a equipe do Taubaté, trabalhando bola aqui pelo setor de ponta esquerda. Taubaté vira essa bola com o Marcão, Marcão volta, recebe de novo aqui o capitão, o Frazan. O Frazan fica pedindo a bola aqui, mas ele vai colocar a bola no campo de ataque. Procurava o Gutierrez. Não ficou para ele, não ficou para o João Vitor. João Vitor domina essa bola para a equipe do Fantasma. Você ligado aqui nos canais Futebol no Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem aí a Série C do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos de Ponte Preta e Guarani. Você vai conferir aqui com a equipe dos canais Futebol no Interior. Renato Vischi, quarto zagueiro da equipe do Primavera, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, bola para João Vitor. João Vitor volta essa bola aqui um pouco mais atrás para o Richard. Carequinha Richard para Vischi. Vischi um pouco mais atrás. Ele trabalha a bola com o número 3, que é o Afonso. Afonso para Caissara. O Júnior. Júnior vira o jogo para Kevin, lá na ponta direita, aberto. Livre, leve e solto. Fez a finta, já virou. Bom passe. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol com o peito, chega a zaga pra tirar. Tava por ali o Caio Felipe, meteu o peitão na bola, tirou, jogou a bola na linha de fundo, escanteio, primeiro escanteio do jogo pra equipe do Primavera, Corsato. Kevin, pela direita, lateral direito, mas faz uma segunda linha, acabou chegando no cruzamento, a zaga cortou, escanteio pela direita, vem Fantasma. Vem Fantasma, Richard para bater com a perna esquerda, Matheus Anjos para bater com a perna direita, o Richard já passou, saiu, Matheus Anjos que vem, chuteira laranja pra ele, vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga do burro, a bola volta pelo meio, subiu o Renato Vischi, ganhou essa bola aqui na ponta esquerda, é pro João Vitor, o cara pedindo impedimento do João Vitor que não teve, né? Ganhou essa bola aqui pra equipe do Taubaté, sai jogando bola com o Marinho, cabeludo Marinho pra Gutierrez, Richard vem na bola, o João Vitor Gobitski foi na bola, a bola voltou pra João Vitor, vem pro Enan, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga da equipe do Taubaté chega pra tirar, a bola cai aqui na ponta direita pra Caio Felipe, todo de azul, jogando com a chuteira branca, faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui na ponta, ele já virou essa bola aqui um pouco mais atrás, era pro Lucas Venuto, ele volta mais atrás ainda, a bola pra Caio Felipe, tudo isso no campo de defesa, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, 9 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, a bola vai ficar aqui com o goleirão do Primavera,
Primavera, o Vitor Hugo, todo de amarelo. Goleirão da equipe do Primavera sai no gol para ficar com ela o goleiro da equipe do Fantasma. Bom, são 7 jogos na história entre as equipes, né, que temos aqui. E a primeira vitória do Primavera foi justamente neste ano contra a equipe do Taubaté. O Primavera venceu pelo placar de 1-0. Foi a primeira vitória do Primavera para cima do Taubaté. Até então o Primavera não sabia o que era vitória. 4 vitórias do Taubaté, 2 empates e 1 vitória do Primavera. O Taubaté marcou 9, o Primavera 6. Bola para a equipe do Primavera lá na ponta direita. Kevin, rapaz de calcanhar. Toca a bola para Lucas Douglas. Lucas Douglas vem na marcação, rouba essa bola. A equipe do Taubaté ganhou essa bola aqui na ponta. O Marinho ficou pedindo falta. O árbitro não deu, mandou seguir. Não tá marcando falta o Gobi não, hein? Não acordou nesta manhã de domingo com vibe de parar o jogo. A bola volta na ponta direita, a bola para o Richard. Aliás, o Vitor Gobi, né? Ele faz o seu primeiro jogo como árbitro nesta Série A1 desse Campeonato Paulista. Ele já apitou bastante, né? Mas apitou Série A2, né? Do Campeonato Paulista é o primeiro jogo. Ele apitou bastante na Série A1. Até aqui foram 11 jogos na Série A1 do Campeonato Paulista. E ele vai ser o 4º árbitro da decisão entre Corinthians e Palmeiras na próxima quinta-feira. É bola para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos de 10, 11, agora passados do primeiro tempo. No regressivo 34 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista, semifinal, primeiro jogo. É o jogo de ida no Joaquinzão, em Taubaté, no Vale do Paraíba. Taubaté e Primavera, burro da Central e Fantasma, empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Pela Série A4, ontem o União Barbarense venceu o Aia, né, pelo placar de 3-0, garantindo a primeira posição da primeira fase da Série A4. Logo mais, às 18 horas, tem a segunda semifinal, que você vai acompanhar aqui com o Lucas de Souza, com o Pedro Lino. Segunda semifinal da Série A2, Ituano e Capivariano. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato nesta manhã de domingo, ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do Felipe Marques e ao seu lado, pelo YouTube, no canal de áudio dos canais Futebol Interior também, pelo Radiosnet na Alexa. Sabe como ouvir a nossa programação, a programação dos canais Futebol Interior no áudio pela Alexa? Vai lá na Alexa e fala: Alexa, Radiosnet. Aí ela vai fazer uma breve introdução sobre o Radiosnet e vai perguntar que rádio você quer ouvir. Responda: Rádio Futebol Interior. Pronto. Rádio Futebol Interior. É isso. Estamos na Alexa. Ô, Carlos. Oi. O Gutierrez não tá com sorte não, hein? Não. Eu não sei se pisaram no dedo dele ou se ele acabou torcendo o dedo lá, saiu fora do lugar. Tá doendo. Ele já tomou uma bolada no rosto e agora o dedo dele tá meio torto. Por que você tá usando o R desse jeito? Rosto porque eu gosto. Rasteiro. Por quê? O que tá acontecendo? Porque eu gosto. Aí o dedo dele vai ser ali enfaixado, né? Mas começou o jogo meio sem sorte o Gutierrez, hein? Muito, muito sem sorte o Gutierrez. E você, já deu aquele like lá na nossa transmissão? Ainda não? Poxa, vai lá, faz o seguinte, ó, pode escolher a imagem que você quiser aí, mas põe o som aqui dos canais Futebol Interior. Vai ser muito bom ter você, torcedor, ligado conosco lá no YouTube, Futebol Interior. Chamou, falou, Corsato. Cara, eu confesso que eu achava, mas geralmente eu erro, que o Fantasma já tinha disputado a primeira divisão, mas nunca disputou. É que você não tá prestando atenção na minha transmissão. Nunca disputou. Eu já falei acho que umas 3 vezes isso já. E o Taubaté, a última vez foi em 1984, né? 1984, que ele disputou a principal divisão do futebol de São Paulo. Faz tempo. Faz tempo. O Bravos Corredores está com a gente. Opa, que falta que eu tô sentindo de dar uns piques de correr, né? Mas, se Deus quiser, daqui um tempinho, tamo de volta aí. O Cláudio Michelon, prestigiando a transmissão. Valeu, Cláudio. Como é que você tá, meu querido? É o Miquela, lá de Piracicaba. Bruno Santos, Taubaté 3-0. Estamos todos acompanhando em Floripa. Railton Borges, João Bortolotto, Antônio Dutra,
José Eduardo Costa de Souza. Vem a equipe do Fantasma. Bola aqui pro campo de ataque, Richard. Agora você deu uma de Pedro Lino, mas você não tá prestando atenção no seu narrador, né? Não, cara? é que no começo eu tive bastante coisinha pra fazer. Foi trash. Então, quando você falava, eu procurava outras coisas aqui. Muito obrigado. Aliás, você e Felipe Marques, vocês são fantásticos, né, cara? Vocês são sensacionais. Matheus Anjos, bota a bola aqui pro Visky. Renato Visky, 14 minutos, 30 segundos passados. É primeiro tempo de jogo. Tá 0-0, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E também, pra você que tá conosco aqui no YouTube, obrigado. Dito Borges, de Itajubá, sul de Minas. Na torcida pelo Taubaté, na torcida pelo Burrão. Bola aqui pra equipe do Taubaté. Caio Felipe foi pro chão, ficou pedindo falta. Agora ele marcou. É isso, é a falta do critério, né? É a falta do critério. Teve jogada assim também que ele não marcou, viu, Corsá? Até agora ele pegou falta do Matheus Anjos, que conversa com ele, né? Fala, poxa, agora foi falta. E ele marcou falta em cima do Caio Felipe, o jogo tá parado, falta... Mas foi, né? Foi. É o seguinte, o jogador de futebol sabe que o que vale é ombro com ombro, né? Mas ali é o ombro nas costas, né? Então foi falta, sim, do Matheus Anjos. Reclama por reclamar, mas o Primavera é melhor no jogo, viu, Carlos? Douglas... Tem a posse de bola, o Primavera é melhor no jogo. Douglas Baldini, vem ele para fazer o passe. Chegou o Visky, tira, só que tira para dentro da sua própria grande área. Aí veio o Kevin, rouba essa bola para a equipe do Primavera. Já sai jogando bola aqui na ponta direita. Kevin, grande Kevin. Na direita, trabalha a bola para Bruno Lima. Bruno Lima já pro Kevin, já pega a bola. Aberto, espichado, como se fosse um ponta. Lá pela direita, toca a bola para Júnior Caissara. Júnior Caissara toca a bola para Afonso. Afonso pro Richard, deixou passar na ponta esquerda. É pro João Vitor. João Vitor pro Richard, trabalha a bola com a perna esquerda, habilidoso, o camisa número 8 da equipe do Primavera, volta essa bola um pouco mais atrás pro Renato Visky, vem o Visky, trabalha a bola aqui pro Richard, passa o pé em cima da bola, vem na marcação ali o Marinho, ele ganha a bola, trabalhou a bola para João Vitor, cruzamento, levantamento na boca do gol, para trás o Afonso, deixa eu ver se vai conseguir pegar aqui o Douglas, consegue pegar, sai do gol, goleiro da equipe do Taubaté, pra ficar com ela, tem enquete lá no YouTube Futebol Interior, hein, quem vence? Taubaté, Primavera, e você pode optar pelo empate, tá bom? Deixa eu ver como é que estamos aqui, ó. 62%, ó, Taubaté. 11%, empate. 27%, Primavera. Vem Taubaté, na ponta esquerda. Trabalhando a bola aqui com o Alan Santos. O Alan Santos volta essa bola aqui um pouco mais atrás para o seu capitão, Frazan. Frazan domina, chuteiras brancas do Frazan. Taubaté atacando para o lado direito da sua tela. Defendendo, portanto, o lado esquerdo. Primavera defendendo o lado esquerdo, atacando pelo lado direito. Taubaté todo de azul com o número branco às costas. Primavera todo de branco com o número vermelho às costas. Agora o Gobi marca uma falta. Falta aqui para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. Falta em cima do Gutierrez. De novo, né? Falta em cima dele o Visky. Tava na jogada, o jogo tá parado. É falta para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. E o time do Taubaté marca o Gutierrez. Sabe que é um jogador perigoso, né? Decidiu aí a classificação pro Burro da Central contra o São José. Então o time do Primavera tá atento ali com o jogador Gutierrez. Agora o Diego Jardel, experiente jogador, vai para a cobrança de falta, apenas um na barreira do goleirão Vitor Hugo. É falta para o Burro da Central, que quer o primeiro gol no jogo, Carlos. Falta para a equipe do Taubaté, vem para a bola o Diego Jardel, vem ele para fazer a cobrança da falta, o camisa número 10, vem à direita, perna esquerda, levantou direto pro gol, pega o goleiro. Rapaz, o Vitor Hugo foi indo para trás, foi lá, agarrou a bola, próximo do pau direito ali. Fica com ela, goleando da equipe do Primavera, Corsato. Seria um pouquinho mais baixo, essa bola ia passar dele, hein? Porque a bola veio alta e ele subiu quase, se esticou todo pra chegar nela, quase. Se ela toma a direção do gol ali, tá uma dificuldade pro goleiro, mas ele tava esperto, é alto. Bom goleiro, o Vitor Hugo fez a defesa. O Burro da Central, que já foi campeão paulista da Série A2 6 vezes. 18, 26, 28, 42, 54 e 79. Da Série A3 tem 2 títulos e também um título de campeão paulista sub-20 da segunda divisão lá em 1985. O Burro da Central, Carlos. Tradicionalíssimo Taubaté, que ganhou do São José, seu maior rival. Na ponta, falta. É falta. O jogo tá parado. Era o Gleicinho que tava por ali. É fumacento esse Gleicinho, hein, Corsato? E o Lucas Douglas vai conversar com o árbitro da partida, mas foi falta, né, cara? Não tem o que falar. Foi falta. E é perigosa no bico esquerdo ali da grande área. O Diego Jardel a gente conhece, o número 10. É um cara que pega bem na bola. O jogador da equipe do Taubaté acabou fazendo a finta ali, o número 17, o Gleicinho, né?
e... É 17 ou 11, hein? 11, né? O número 11. Então a falta é perigosa, viu, Carlos? Falta para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. O Diego Jardel tá por ali para fazer a cobrança da falta. Será que é ele que é ele? Sempre o homem da bola parada. É o 10. Comanda a P toda por lá. É falta para a equipe do Taubaté fazer a cobrança na marca de 19 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0. Semifinal, Série A2. Campeonato Paulista. Muita gente no Joaquinzão, hein? Muita gente no Joaquinzão. Vem falta para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. É falta para a equipe do Taubaté fazer a cobrança lá pelo setor de ponta à esquerda. Para a bola, o camisa número 10, o Diego Jardel. 2 homens na barreira, só tá econômico o Vitor Hugo. Diego Jardel, perna esquerda. E a barreira deu certo. Pega na barreira, pega no Matheus Anjos. Drible da vaca ali pra cima do 10. Lá, bola na ponta, e tem VAR, hein? Fez o passe, vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta. Procurava o Richard, que vem como centroavante. Chegou a zaga da equipe do Taubaté para tirar a bola. Volta aqui na ponta. Vem trabalhando bola aqui pro Caio Felipe. Caio Felipe pra equipe do Taubaté, perde essa bola. Bola volta na ponta à esquerda. É pro camisa número 9, o Renan. Renan vem, rouba essa bola aqui na ponta. Bola volta pelo meio. Camisa número 8, é o Marinho. Campo de defesa. Mas vai seguir o jogo, né? Porque o Taubaté... Renan ou Enan? É o Enan. É o número 9, né? Número 9, centroavante. Da equipe, aquele mesmo. Da equipe do Primavera, trabalhando bola aqui na ponta esquerda, ele faz o passe, abre o jogo, trabalhando bola aqui para a equipe do Taubaté. O Taubaté vem descendo aqui, bola pelo setor de ponta direita, trabalhando bola aqui com o Caio Felipe. Caio Felipe trabalha a bola aqui para a equipe do Taubaté. Chegou o Visque, tirou, a bola voltou aqui na ponta pro Gleicinho. Gleicinho trabalha na direita, bola para Caio Felipe volta essa bola aqui um pouco mais atrás. É o Marcão, trocou, inverteu a posição com o Frazan. Frazan que é o capitão do time, vem o camisa número 3, passa a linha aqui de vídeo gramado, lá na ponta esquerda, tem o Alan Santos aberto, livre, leve e solto pela ponta esquerda, ele vai tocar pro Alan, chegou ali o Kevin, tirou na primeira, a bola voltou pelo meio, bola pro Alan Santos, trabalha a bola com a perna esquerda, volta a bola pro 15, que é o Rafinha trouxe a bola pra perna direita, vai para fazer o cruzamento, bola pro Gleicinho, vem Gleicinho, trabalha na direita, marcação, a bola voltou aqui na ponta direita agora pro Caio Felipe, cruzamento, levantamento na boca do gol, levanta voo. Vitor Hugo pousa com ele em seus braços, o goleirão da equipe do Primavera. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 21,5. No regressivo 23,5 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A2, semifinal, primeiro jogo. Vale vaga para o Campeonato Paulista da Série A1 em 2026. Taubaté Primavera empatam no Joaquinzão 0-0, Corsato. Bom, com os resultados da última rodada da primeira fase da Série A4, os confrontos das quartas de final ficaram definidos. União Barbarense pega o Colorado Caieiras, o Taquaritinga encara a Araçatuba, o São Caetano pega o Nacional e o Clube Atlético Joseense encara o Paulista de Jundiaí. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Taubaté vem, Gleicinho recebeu do Gutierrez, está aqui na ponta direita. O bom ponta da equipe do Taubaté, falta. Não deu falta não, João Vitor Gopp, pra mim falta clara. Como diria Marcelo Corsato, falta clara. Não deu gol, bem cristalina. Foi falta, cara. Ele não deu, né? Vai você. Bola pra equipe do Primavera. É o Enan que tá na jogada. Vem na marcação ali. Jogador da equipe do Taubaté para roubar essa bola. O Marcão tira, toca a bola ali pro Marinho. Na ponta, ele volta um pouco mais atrás. Fez o passe pelo meio. Bola na ponta pro Gutierrez. Gutierrez vem, Marinho domina essa bola. Aí a bola volta no campo de defesa. Bola pro Frazan, o capitão do time. Trabalha a bola na ponta direita. Bola pro Caio Felipe. Aberto aqui pela ponta direita tem um Gleicinho pedindo bola. Marinho recebe. Ele faz o passe. Bola pro Jardel. Jardel tocou bola pro Marinho. Marinho roubou essa bola aqui pra equipe do Taubaté. Aí ele toca a bola pro Gutierrez. Fica pedindo falta. Quer saber de conversa não deu falta não de novo o João Vitor Gobi. Bom, o estádio do Taubaté, o Joaquim de Moraes Filho, ele foi fundado em 1967. E a capacidade do Joaquinzão é para 15 mil, mas a PM acabou diminuindo aí esse número, né, para 9.600
torcedores. 9.600 torcedores. Agora a TV mostra ali o replay, né? Daquele lance, tava Matheus Anjos e também tinha o Kevin. Estavam ali na barreira, né, mas não teve mão, não. Nada disso. Segue o jogo. O árbitro foi preciso no campo e por isso que o VAR nem chamou ali para falar da marcação. Então é isso. O Joaquinzão foi fundado em 1967 e tem capacidade, né, para 15 mil espectadores, mas a PM acabou ali liberando nesse momento apenas para 9.600 torcedores. Bola aqui na ponta, trabalha a bola o time do Primavera. Quase 25 minutos passados desse primeiro tempo, tá 0-0. Bola pro Rafinha, que ficou sentindo há pouco ali o Carequinha. É o Richard, né? O Carequinha, capitão da equipe, jogador da equipe do Primavera. O capitão do Primavera é o Enan, experiente Enan. Richard vira o jogo, lá na ponta direita, trabalha a bola pra equipe do Primavera. Era o Kevin, não domina, volta a bola pro Júnior Caissara. Será que ele vai bater daí? Não, tocou. Bola pra Matheus Anjos. Matheus Anjos tentou dar uma cavadinha ali pra cima do jogador da equipe do Taubaté. O Rafinha não deu certo. Bola voltou pelo meio. Agora o Gobi marca. Para marcar a falta. A falta foi do Visca, hein? Camisa número 4 da equipe do Primavera. O jogo tá parado, Corsato. Ele tomou cartão amarelo, né? 25 minutos do primeiro tempo, cartão amarelo pro Visca. Cartão amarelo pro Visca, o zagueirão da equipe do Primavera. Portanto, o primeiro cartão do jogo aí pro atleta do Primavera em cima do Gutierrez. Ele já levou no rosto, já tomou na mão e agora ali na parte de trás da cabeça. É o foco. O foco é o Gutierrez, viu, Carlos? Você tá falando do Enan aí, né? O Enan tem 37 anos. O último clube dele foi o Joinville. Cara, eu vi ele dando cartão pro Renato Visca, tá? O crédito da TV... o cartão foi pro Visca. Pra mim foi pro Renato Visca, tá? Então Visca. Vou ficar com o meu aqui, viu, Carlos? Eu também, foi pro Visca, pô. E foi o Visca que fez a falta. São 7 jogos do Enan no Primavera nesta temporada, né? Ele marcou 2 gols. Mas já fez mais gols o Enan na carreira, né, Corsato? Já. Por exemplo, na temporada passada ele fez 10 jogos, 4 gols pela equipe do Primavera. Eu falei que ele estava no Joinville, mas ele estava no Vitória do Espírito Santo. 12 jogos, 12 gols. Também jogou no Manaus em 2023, 13 jogos lá, não fez gols. No Joinville, 8 jogos, nenhum gol. No ABC em 2022, 19 jogos, 5 gols. O Enan, que é goleador. A melhor fase do Enan, né? Foi no Figueirense, né, Corsato? 32 jogos, em 2017, 12 gols, depois 30 jogos em 2018, 9 gols. Santo André também, ele fez 8 gols em 16 jogos. O jogador Enan, centroavante experiente da equipe do Primavera, capitão do time. Falta para a equipe do Taubaté. Vem Diego Jardel para fazer a cobrança para a equipe do Burro da Central. Na marca de 27 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0. Quem sabe na cobrança de falta, a primeira tela printada do jogo. Jardel para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe, joga para trás a zaga. Era o meia dúzia. Meia dúzia é o João Vitor. Testa na bola, joga a bola. Linha de fundo. Olha lá, agora corrige lá. Vamos na nossa, né? Mas a gente tem que ter mais. A gente tem que confiar mais na gente, né? O Visca foi quem tomou o cartão. Foi pro Visca, pô. Escanteio para a equipe do Taubaté. Primeiro escanteio no jogo pro Taubaté. Segundo escanteio no total, um para cada lado. Vem Diego Jardel para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Taubaté. Parece que o jogador da equipe do Taubaté, do Primavera, tá muito próximo ali, mas não. Tá na risca. Eu não sei não essa risca aí, essa marcação aí, hein? Não sei não, hein? Se essa marcação tá certa, hein, Corsato? Você acredita naquela marcação ali? Vamos acreditar, né? Parece. Acreditar. O árbitro tá acreditando. E é o Gutierrez que vai ser chamado para conversar ali com o João Vitor. O Gobi tá chamando o Gutierrez e o João Vitor. O foco, tô falando, é o Gutierrez o foco. O Gutierrez, ele não... Agora eles se cumprimentam lá. O Gutierrez é isso aí, né? A resenha tem que ser só dentro do campo. Vem Diego Jardel, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Taubaté. 28 passados, primeiro tempo de jogo, 0-0. Jardel para a bola, levantou, segundo pau, toque de cabeça do Frazan, chega a zaga para tirar. Aí o Richard completa, também tirou para onde o Narigão estava virado, né? Foi quase lá, próximo da torcida do Taubaté, próximo lá da faixa Burro da Central. Tem também os Zecas. Jecas. Jecas? Isso, Jota. Isso. O Dragões, Alve Azul.
Dragões Alves Azul, verdade. É Jeca. Não Zeca. Bola aqui na ponta. Trabalha a bola a equipe do Primavera. Ganha essa bola aqui com o Matheus Anjos. Foi pro chão, falta. E vai ter que tomar cartão o jogador da equipe do Taubaté, né, Corsato? O 11. O 11 é o Gleicinho. Então vamos lá. Gleicinho, cartão amarelo pro Taubaté. 28 minutos, então cartão amarelo pro Gleicinho. Segurou. Cara, e se ele não faz isso, o Enan tava passando livre, leve e solto pela direita e o Matheus Anjos já tinha visto o Enan. Né? Então foi providencial esse cartão do Gleicinho e a falta. Gleicinho, é o segundo cartão do jogo, um pra cada lado. Renato Visco tomou um, o Gleicinho outro. Agora tem aquela pausa, viu, Corsato? Pausa pra hidratação dos jogadores com 29 minutos passados deste primeiro tempo. Então vamos lá com um show de teasers e aí depois o Marcelo vai comentar o primeiro tempo de Taubaté e Primavera 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E aí, Corsato, fala do jogo aí, tá 0-0. Então, o Primavera começou bem melhor o jogo, né? Com a posse de bola, com a chegada no ataque. Claro que não deu, assim, muito trabalho pro Douglas Baldini, né? Mas tinha as melhores oportunidades, chegava mais no campo de ataque, vamos dizer assim, não as melhores oportunidades. Só que agora o Taubaté deu uma melhorada, o Taubaté ficou com a bola, né? O Diego Jardel é o cara mais, assim, que sabe jogar no time, né? Que põe a bola debaixo do braço, fala, ó, vamos acalmar aqui, acalmou o jogo, deu uma segurada, número 10 do Taubaté. Então o Taubaté consegue equilibrar as ações, o jogo nesse momento, ele é bem equilibrado, o jogo bem equilibrado entre as duas equipes, Taubaté e Primavera. Chegaram aí na semifinal, não é à toa, né? São dois bons times que tem o Alberto Félix, que é um treinador que conhece, né, o futebol de São Paulo, ficou muito tempo no Bragantino, né, ainda antes da fusão contra a equipe com o Red Bull Bragantino, com o Red Bull, depois ele foi dirigir outras equipes, o próprio Atibaia também, enfim. E o Marchiori é um cara também experiente, já passou por várias equipes do futebol de São Paulo, futebol brasileiro. Aqui em São Paulo dirigiu, por exemplo, o Santo André, né? Dirigiu a Portuguesa. Então são dois técnicos que sabem o que estão fazendo aí com as suas equipes. Enfim, o jogo é bom, viu, Carlos? É um bom atrativo aí para esse domingo de manhã. Esse Marcelo Corsato comentando, por enquanto, Taubaté e Primavera empatando 0-0, jogo da volta no próximo final de semana, Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Diego Jardel tem 35 anos, ele estava no Betim, disputou o Mineiro pelo Betim e veio para as quartas de final desse Campeonato Paulista na Série A2. São 2 jogos, não marcou nenhum gol pelo Taubaté, mas lá no Betim ele fez 10 partidas na temporada, 3 gols e uma assistência. Tem 35 anos, jogador rodado. Antes do Betim esteve no ABC, Londrina, Brusque, Cuiabá, jogou fora do país também. Avaí, Botafogo, Camboriú, enfim, Marcílio Dias. Diego Jardel, 35 anos, Corsato, experiente jogador do Taubaté. Mais rodado que pneu careca. Aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, lembrando que hoje tem final do Campeonato Goiano, a primeira partida, no Jonas Duarte, o time do Anápolis, que está na Série C, né, vai jogar contra o Vila Nova, que é da Série B, tá? Então, Anápolis e Vila Nova, bola rola às 5 horas da tarde, vamos ter final também lá na Bahia. Segunda partida entre Vitória e Bahia, o Bavi. Primeiro jogo, o Bahia meteu 2-0 no Vitória, Carlos. Bola rolando na ponta direita, vem Kevin para fazer o cruzamento. Chega a zaga da equipe do Taubaté para tirar. Lateral cobrado, bola na ponta. Kevin recebeu do Caiçara. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe o goleirão. Bola voltou pro Richard, bateu pro gol. Gol! É do Primavera! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 32 minutos passados deste primeiro tempo. Cruzamento que veio da direita. O Kevin levantou a bola na boca do gol. Goleirão do Taubaté, o Douglas Baldini, reboteou essa bola pro bico da grande área. E aí o Richard, com a perna direita, não deixou a bola pensar.
veio de primeira, não deixou nem cair. Ele bate pro gol. O Douglas tinha muita gente na frente dele. Ela foi morrer no canto esquerdo do goleirão que pulou, mas não pegou. Richard. 8 é a camisa dele, se é dele ninguém tira, tá lá no placar. Tá lá no placar em Taubaté. 1 pro Primavera, 0 pro Taubaté. Douglas Baldini, goleirão do Burro da Central. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Fantasma, o gol do Primavera, o gol do Richard. Printa a tela aí, Corsato. Após a pausa para hidratação, o Primavera foi para a linha de fundo ali com o Kevin, meteu o cruzamento, o Douglas jogou a bola para meia-lua da grande área. Eu acho que ele fez o que ele podia fazer, né? Porque senão o Enan ia marcar o gol. E aí a bola caiu no pé do Richard, de primeira, felicidade total do Richard. A bola pingou ainda ali na frente do zagueiro e do goleiro e morreu no cantinho, na bochecha da rede. Aberto o placar em Taubaté, no Joaquinzão. Primavera sai na frente, hein? Sai na frente, gol de Richard. Um golaço, 1-0 pro Fantasma, Carlos. E o Richard que mostrou que é bom com a direita também. Vem o time do Taubaté, bola com o Diego Jardel, ele fez o passe, chega a zaga da equipe do Primavera, tira, nossa, a bola já veio aqui pro campo de ataque, bola pro Enan, aí chegou o Frazan, tira, joga a bola aqui pro goleiro, o Douglas Baldini, ele dá um bico nessa bola, aí põe a bola aqui no campo de ataque, é pro Gleicinho. O Renato Visque, hein, Corsato? O Renato Visque não quer saber de conversa não, meteu o bico na bola, quase que jogou a bola fora do Joaquinzão, hein, Corsato? Ele sabe que a conversa é complicada, quando o Gleicinho e o Gutierrez chegam ali pro lado dele, ele tem que tirar, né? Então ele tirou pro mato, porque o jogo é de campeonato, Carlos. Bola para a equipe do Taubaté na ponta direita, o Burro da Central vai perdendo o jogo, fora de casa, o Primavera vai conseguindo um resultadaço pelo placar de 1-0. 1-0. O Richard estava no Karabag. Ele é azerbaijano. Você sabia, Corsato? Não. Defendeu a seleção do Azerbaijão. Já disputou também a UEFA Champions League. Rapaz. A Champions. Que coisa, hein? Bola aqui na ponta, vem o time do Taubaté, trabalhando bola aqui pelo setor de ponta direita com o Lucas, levantou, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga do Primavera com o Afonso para tirar dali. E uma informação aqui bacana é que o Richard, né, que já disputou a Champions, ele veio pro Primavera uma indicação do lateral direito Júnior Caixara. Eles são amigos. São amigos, né? E ele foi contratado pelo time do Primavera. E é ele que tá no chão ali, viu, Corsato? Sentindo o braço. O jogador do naturalizado azerbaijano, o Richard. O Caio Felipe chegou pra cima dele ali, acabou fazendo a falta, né? E depois ele foi segurar a bola, deu ali um pequeno desconforto no braço, né? Porque, na verdade, o Caio Felipe acaba acertando ele sem querer. Mas o árbitro já tinha marcado a falta, o jogo tava parado. E vem o Richard. Rapaz, o Richard tá aparecendo bastante no jogo hoje, hein? Bastante no jogo, esse é o primeiro gol dele. Até então, eram 8 jogos, nenhum gol do time do Primavera. Trabalhando bola aqui na ponta, vem o time do Primavera trabalhando bola ali com o João Vitor. Vence o jogo, Primavera, olha o João Vitor. Cruzamento, levantamento na boca do gol, Frazan. Rapaz, o capitão do Taubaté agora salvou, porque se ele não tá ali, Corsato, se ele não tá ali, ia ser bom o ataque da equipe do Primavera. É escanteio para a equipe do Primavera, o segundo do Primavera no jogo. Escanteio cobrado. Tá pedindo para parar, não tá valendo nada isso, viu? Foi cobrado ali rapidamente, o Matheus tocou pro Richard, mas não tá valendo nada, viu, Corsato? Tem que tacar uma bola parada, né? E o Taubaté, o uniforme do Taubaté é lindo, né? Mas ali, o jogador que tem apenas um número na camisa, por exemplo, o Frazan, número 3, tem um patrocinador. Assim, ó, como é que é assim, Carlos? Assim, que tá escrito assim, ó. Vertical. Vertical, e aí parece que é 13, mas não, é 3, vai. Bola pra equipe do Primavera, escanteio cobrado, jogada ensaiada, a bola voltou de novo pra Matheus Anjos, cruzamento muito forte, ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Douglas, goleirão do Taubaté, fazer a cobrança. O Richard estreou contra a Portuguesa Santista, no empate do Primavera.
foi mais. Eu tava dando uma olhada aqui, mas ele estreou. Deixa eu só pegar aqui os jogos, né? Com a equipe do Taubaté, a equipe do Primavera, mas ele já tem 9 jogos com esse pela equipe do Primavera. O jogo tá parado, uma falta dele. Você tava falando do Richard em cima do Diego Jardel. O duelo é bom ali, hein? Duelo do Carequinha contra o Barbudo, o duelo é bom, viu, Carlos? O duelo é bom, bom duelo entre os dois jogadores. Tá fazendo um partidaço hoje o azerbaijano, o Richard. Rapaz, que coisa, hein? Bola para a equipe do Taubaté. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ele estreou contra o próprio Taubaté, viu, Corsato? Na vitória do time do Primavera, a primeira na história, para cima do Taubaté pelo placar de 2-1. Naquele jogo ele jogou 20 minutos. Depois ele joga contra o Votuporanguense, joga 20... Não, naquele jogo ele jogou 14 minutos só. Depois ele joga contra o time do Primavera, 20 minutos em campo. E aí segue, né? Contra o Capivariano, jogou quase 60 minutos. Enfim. Futebol interior. Aí joga 90 minutos contra o Juventus, 12 minutos contra o Santo André e 20 minutos depois no outro jogo contra o Santo André. Ou seja, joga, mas não é o titular do time, né, Corsato? Não vinha sendo o titular do time e hoje tá jogando um partidaço, hein? Por enquanto, um bom primeiro tempo do Richard. E vem o time do Taubaté, bola aqui pro campo de ataque, era pro Gutierrez, sai do gol pra ficar com ela o goleirão Vitor Hugo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. O Felipe Marques já meteu o dedo na mesa de som do Canais Futebol Interior e marcou 40, chegando a 41, 4 mais acréscimos. Tivemos 3 para parada de hidratação, então no mínimo iremos até 48. Então 7 no regressivo para terminar. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você no primeiro tempo. Taubaté 0, Primavera 1. O gol foi marcado pelo Richard a 32:30 do primeiro tempo, viu, Corsato? E ontem tivemos grito de campeão lá no Ceará. O Ceará empatou com Fortaleza 1-1, tinha vencido a primeira partida por 1-0. O Ceará é campeão cearense 2025. Lembrando que logo mais às 18 horas tem a outra semifinal da Série A2. Você vai acompanhar aqui no portal Futebol Interior todas as emoções de Galo, Ituano e Capivariano, aqui com Lucas de Souza e Pedro Lino. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Deixa eu dar uma moral aqui pro pessoal do chat. Obrigado você que tá com a gente aqui no YouTube. O Luiz Carlos Castilho tá dizendo que o Primavera vai vencer 3-0, hein? 1-0 já tá, né, Luiz? Valeu. O Edelcio Aparecido, parabéns pela brilhante transmissão. Ele colocou brilhante ainda em letras garrafais. Obrigado, meu querido. A gente só tem que agradecer aqui, viu? A sua participação. Agradeço mesmo. Obrigado aí pela audiência. Depois eu volto lá pro chat porque resolveu entrar propaganda aqui no meu celular, rapaz. Que fase. Pra pegar bola para a equipe do Taubaté aqui no campo de ataque pro Gutierrez. Por baixo chegou Afonso. Joga essa bola para a linha de fundo. Escanteio pro Taubaté pela direita. É o 4º escanteio no jogo, o 2º pro Burro, Corsato. O Gutierrez é o cara que dá mais trabalho para a defesa do Primavera nesse primeiro tempo. Aí o Afonso chegou, meteu o pé na bola, mandou para escanteio. Diego Jardel. Escanteio pelo lado direito, perna esquerda, pé trocado, perigo dobrado, Carlos. Vem Diego Jardel, vem ele para fazer a cobrança. 35 anos de idade, estava no Betim. Perna esquerda, levantou fechado na boca do gol, Vitor Hugo. Se joga, dá um soco nessa bola para tirar dali. A bola vai ficar lá com o número 8. O número 8 é o Marinho. Marinho vem trabalhando a bola aqui para a equipe do Taubaté. Ele vira o jogo na ponta esquerda. Trabalha a bola para o Gleicinho. Há uma inversão. Quando o Diego Jardel vem para a direita, o Gleicinho vai lá pela esquerda.
A bola volta. Aí ele pega a bola. Já tá aqui na ponta. Gleicin falta. Falta do Matheus Anjos. Cutucou ele por baixo. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Burro da Central fazer a cobrança. Luiz Carlos Castilho, já falei dele aqui, Primavera 3-0. O Edelcio Aparecido foi quem escreveu com letras Garra faz o brilhante. Vocês são sensacionais. Obrigado. Tá em São José dos Campos. Valeu, Edelcio. O Ricardo Martins, parabéns pela transmissão. Abraços. É o Ricardo de São Paulo. Dito Borges também tá ligado conosco. Vai deixando a sua mensagem. Deixa lá o seu like. Estamos com o áudio da transmissão aqui nos canais Futebol Interior. E à tarde tem mais, hein? À tarde tem mais. Lucas de Souza com o Pedro Lino para Capivariano e Ituano. Jogão de bola, primeiro jogo em Itu, segundo jogo em Capivari. Vem o time do Taubaté, bola pro Caio Felipe, cruzamento, a bola voltou, sobrou pro Lucas Venuto, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou no jogador da equipe do Primavera. E aí o Lucas Venuto vai correr atrás dessa bola, corre atrás da bola, pega, bate o lateral, 44 minutos, 20 segundos passados, primeiro tempo de jogo, 1 pro Primavera, 0 pro Taubaté, gol do azerbaijano Richard. Vem bola pra equipe do Taubaté na ponta esquerda, é pra correr, quem tá lá é o Rafinha, consegue colocar essa bola aqui pra trás, chega o Kevin, tira, joga a bola pra lateral pro Taubaté, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Caio Felipe, bola para a equipe do Taubaté, faz o jogo, a bola volta, rebate aqui na equipe do Primavera e volta pro Frazan. Frazan toca a bola ali pro camisa número 4, Marcão. Marcão abre o jogo para Alan Santos. Vem o Alan Santos, mais chuteiras amarelas, vamos até 50. 3 da parada para hidratação, 2 acréscimos. Tá dentro, né, Corsato? Mais esses 2 aí pelo gol, pela comemoração, né? Tivemos 2 cartões, mas o jogo vai bem. Vem Taubaté, a bola aqui pro campo de ataque. Saiu ali, bola pro Cleicinho, sai do gol. O goleiro Cleicinho se atrapalha. Se atrapalhou ali com o Vitor Hugo. O passe veio pra ele tava na cara do gol. E não tinha impedimento não, hein? Falhou o Afonso. A sorte é que o Vitor Hugo saiu para atrapalhar o Gleicinho, que toca na bola, mas ela sai à direita. Quase o gol do empate do Taubaté, Corsato. O zagueirão do Primavera, ele foi pra bola, mas não achou, né? Aí o goleiro também ficou confuso, não foi pra ela. Ela meio que bate no Gleicinho, que tava entrando dentro da grande área. E aí acabou perdendo a chance de empatar o jogo pro time do Burro da Central. Perde uma grande chance o Taubaté de empatar o jogo no finalzinho do primeiro tempo, Carlos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Só pra lembrar que amanhã tem Hora da Macaca, hein? Amanhã, Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca pra você que acompanha a gente. As informações da Ponte Preta, às 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. O jogo tá parado. Falta pra equipe do Primavera fazer a cobrança. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, do seu aparelho. Falta ali do Alan Santos em cima do camisa número 11, o Lucas Douglas, que pouco apareceu no jogo pra equipe do Primavera. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Às 18 horas tem Ituano e Capivariano, hein? Ituano e Capivariano. Ituano que vai disputar a Série C. É adversário de Ponte Preta e Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro e que briga para voltar à Série A1 do Campeonato Paulista. O Ituano que foi rebaixado no ano passado. Aliás, Corsato, o Ituano ainda pode voltar, né? O Santo André já ficou no meio do caminho, né? O Santo André que não começou bem o campeonato, o Gilson Kleiner dá uma ajeitada lá, mas foi eliminado pelo próprio Primavera, né? É isso, né? São equipes tradicionais no futebol de São Paulo que estão no nível 2 do futebol paulista. O 15, mais uma vez, chega aí em uma fase aguda e não consegue a classificação. Surpresas. Ferroviária vai pro 3º ano na Série A2. Verdade. Ferroviária que vai disputar a Série B nessa temporada. Enfim, não é fácil a Série A2, não. A Série A2 é um campeonato bem disputado com equipes tradicionais. E o Primavera foi o campeão da primeira fase, foi o líder da primeira fase, né? Tem um time ajeitadinho e por isso tá conseguindo uma vitória importante fora de casa aí. Rafinha trabalha essa bola aqui para a equipe do Taubaté, ele volta o jogo, volta a bola aqui na ponta, na marcação, chegou a zaga da equipe do Primavera, ganha a bola com o Richard. Rapaz, para mim o Richard destaque do jogo.
Tá jogando muito, tá em tudo quanto é lugar do campo. Bola do Matheus Anjos, é pra ele, é pro Richard. Fez o primeiro gol do jogo. Richard faz o toque, vira o jogo, toca a bola pro Kevin. Kevin ganha essa bola. O Frazan quase que pega no braço dele. Aí vem o Kevin, vira o jogo, da direita é pro Lucas, vai queimar dali, bate pro gol, pega ali no Alan Santos. Lucas Douglas tá por ali. Vem o Alan Santos, ganha essa bola aqui pra equipe do Taubaté. Ele bate a rasteirinha, a bola volta pelo meio. Quem rouba ali essa bola agora é o Lucas Venuto. Tem Lucas Venuto no Taubaté, Lucas Douglas, meu Primavera, bota essa bola atrás, bola pro Alan Santos. Alan Santos atrapalha ali, vem na marcação para cima dele, ganha do Kevin. Ele bota essa bola aqui no campo de ataque, sobe a zaga, tira. Era o camisa de número meia dúzia do Primavera, o João Vitor que tira. Bola volta pro Gleicinho. Gleicinho trabalha essa bola na ponta direita, bola pro Caio Felipe. Caio Felipe espicha essa bola aqui pro Gutierrez. Gutierrez no meio toca a bola pra Marinho. Marinho na ponta direita pro Gleicinho. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás, começa tudo de novo, bola pra Caio Felipe. Caio Felipe vem trabalhando bola aqui pro Rafinha. Rafinha pra Marinho. Marinho, cabeludo Marinho. Volta a bola aqui pro Rafinha. Rafinha na ponta direita, trabalha a bola aqui pro Caio Felipe. Sai da ponta, vem pro meio. Fez o passe, era o Gutierrez. Tentou fazer ali um passe lá, doutor Sócrates. A bola acabou saindo pra lateral, é lateral pra equipe do Taubaté fazer a cobrança na direita. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eu chamei aqui o Alan Santos, né? Todo o jogo do meia dúzia, mas é Ailton Santos, tá? Desculpe, na hora de escrever aqui, eu ainda sou do papel, né? Então escrevi Alan Santos, mas é Ailton Santos. Obrigado, Corsato. Tem escanteio, mas já chegamos a 50. É mais um escanteio no jogo. Aliás, esse é o 5º escanteio. No total, terceiro para a equipe do Taubaté. Quem vem lá? Vai dar tempo de bater, vai dar tempo. É o 7, é o Lucas É o 7. Venuto. Isso. Vem pra bola. Lucas Venuto bateu fechado na boca do gol. O Vitor Hugo voltou pro Lucas Venuto, pro Lucas de novo. Levantou, tocou na grande área. Passa a bola por todo mundo e vai terminar o jogo. Rapaz, o Lucas Venuto tentou fazer um gol olímpico. Apita o árbitro. João Vitor Gobi, a ponta final de primeiro tempo em Taubaté, no Vale do Paraíba, com muita gente no campo. O Taubaté perde, o Primavera vence. O gol do jogo foi do Richard a 32, mas rapaz, o Lucas Venuto agora, hein, Corsato? Tentou bater direto pro gol. Se o Vitor Hugo não estava esperto, seria gol olímpico. Fim de jogo no primeiro tempo. 1 pro Primavera, 0 pro Taubaté, 0 pro Taubaté, 1 pro Primavera. O primeiro dos 4 tempos da primeira semifinal já foi, Corsato. Já foi, né? Vitória parcial do Primavera, 1-0. O gol foi marcado pelo Richard a 32 minutos do primeiro tempo. E esse último lance do primeiro tempo, o Venuto, ele tentou fazer o gol Neymar, né? De escanteio. Muito parecido com aquele lance do Neymar ainda no Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira. Tentou pegar desprevenido o goleiro Vitor Hugo, mas ele voltou a tempo e conseguiu fazer a defesa. Ia ser um golaço, um gol olímpico, mas é fim de jogo. Primeiro tempo termina e vitória importante, parcial aí do Primavera, pelo placar de 1-0. E no finalzinho aí, quando o juiz apitou, né, o final do primeiro tempo, o Rafael Marques, centroavante, né, Rafael Marques, centroavante, foi centroavante, né? Jogou pelo Palmeiras, futebol do exterior. Ele termina a carreira lá, né? No Primavera, agora faz parte da comissão técnica. Já né? foi técnico, inclusive, do Já Primavera. foi. Trabalhou com o Roger, que hoje está no Atlético. Quando o Roger sai na segunda participação dele para ir pro Atlético, quem assume é o Rafael. Rafa Marques, portanto, centroavante grandão que fez até carreira no futebol brasileiro. Mas é isso, fim de primeiro tempo, 1-0 pro... né? Isso. É a base da ponte. Verdade. 1-0 pro Fantasma em cima do Burro da Central, Carlos. Legal, eu acho que eu tenho mais um teaser pra pagar, né, Felipe? Só pra fechar aqui a nossa barca. Mais 2. Então vamos lá, daqui a pouco o Marcelo vem pra comandar no intervalo do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ô Corsato, o Neiver Cássio tá perguntando aqui, amigos, qual a possibilidade do Primavera subir? Tem bola pra isso? Tá perguntando aqui, responde aí, Marcelo. Cara, eu, assim, no confronto eu acho o Primavera favorito. Sim. Pela campanha que fez durante todo o campeonato. O Taubaté começou o campeonato não muito bem. O Alberto até, numa derrota no Clássico do Vale contra o São José na primeira fase, fala algumas coisas, né? Diretoria muda, o elenco muda. Por exemplo, o Moacir, jogador experiente, estava no Taubaté
naquele momento ele sai do Taubaté, vai jogar no futebol pernambucano, vai jogar no Central de Caruaru, mas muda um pouco o elenco. Mas o Primavera ele começa bem o campeonato, faz bem a primeira fase, né? Nas quartas de final, claro que o Santo André também foi um time que classificou meio que na bacia das almas, né, na primeira fase. O Gilson Kleina conseguiu acertar o time meio que na reta final da primeira fase, mas pra mim o Primavera ele é favorito nesse confronto contra o Taubaté. É claro que ser favorito não significa que ele vai se classificar, tá? Isso eu tô contigo. Eu acho que é favorito sim e tem total possibilidade de subir. Eu também acho. Melhor campanha. Disputar pela primeira vez o principal campeonato do futebol de São Paulo. Aliás, neste ano, diferente do que aconteceu na Série A2 ano passado, os 4 primeiros na classificação geral na primeira fase passaram de fase. É isso. Estão nas semifinais. Estão nas semifinais aqui. Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Edelcio Aparecido, eu não conhecia esse portal. Rapaz, e devido ao fantástico trabalho de vocês, o portal ganhou um novo inscrito no YouTube. O Edelcio Aparecido. Valeu, Edelcio. Obrigado, viu? Obrigado e vamos acompanhar até a final, a Série A2 desse Campeonato Paulista. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. O intervalo do jogo, o Marcelo vai comandar, hein? Pra concessionária assim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Peça pelo WhatsApp 997 88 38 21 aqui pra Campinas, domingão. Não vai pra cozinha, não. Não vai colocar a dona da pensão na cozinha, não. Paga um almoço para a dona da pensão lá no restaurante do Dadá. E Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda quarta-feira tem sorteio, você ainda concorre toda semana a muitos prêmios e ajuda o Hospital de Amor. Voltamos já, Canais de Futebol Interior, Série A2, Campeonato Paulista, semifinal é aqui. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador.
Oba, estamos de volta, intervalo de jogo, agora 12:01, já adentrando a tarde de domingo, aqui no Portal Futebol Interior, acompanhando para você, tá na tela aqui do outro lado, né, essa cadeira nesse momento está vazia porque o narrador foi tomar uma aguinha, dar uma desaguada, né, curtiu o intervalo, Taubaté 0, Primavera 1, você acompanhando com a gente, mesa de som do Felipe Marques aqui no Portal Futebol Interior, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Vamos que vamos! Lembrando que você que está acompanhando a gente no YouTube Futebol Interior, obrigado aí pela companhia, você que está no nosso canal de áudio, você que está nos aplicativos de rádio, por exemplo no Radiosnet, nos acompanhando, seja bem-vindo também à nossa transmissão já nessa tarde. Lembrando que hoje, comecinho da noite, finalzinho da tarde, comecinho da noite, tem a outra semifinal, né? A outra semifinal entre Ituano e Capivariano. Lucas de Souza vai dar o recado aqui no Portal Futebol Interior com o Pedro Lino e também com o Felipe Marques. Imperdível! Portanto, vamos acompanhar aí os times que estarão ascendendo a principal divisão do futebol de São Paulo. 12:02. Falar o que do jogo? O Primavera começa bem o jogo, né? O Taubaté teve dificuldade. O Gutierrez, para mim, o destaque do time do Taubaté no ataque, mas o restante do ataque do Primavera até que tentou. O Lucas Venuto aparece no último lance do primeiro tempo, tentando fazer um gol olímpico, né? Mas o Primavera, ele começa melhor, aí o Taubaté, ele consegue até equilibrar o jogo, mas tem a pausa para hidratação. E aí, na seguidinha da pausa para hidratação, já sai o gol do Primavera, o gol do Richard, foi a 32 minutos do primeiro tempo. Assim, o resultado para mim é merecido. Para mim o resultado é merecido. O Primavera foi melhor no primeiro tempo, né? Um pouco melhor, mas garante aí essa vitória parcial, que é muito importante, dá um passo muito grande se conseguir a vitória fora de casa contra o Taubaté. O Joaquinzão tá lotado, né? Tem muita gente no estádio, uma pressão danada. O experiente time do Primavera pode aí conseguir um bom resultado. Claro que tem todo o segundo tempo. O Fernando Marchiori, eu acho que não deve mexer no seu time, não. Quem vai ter mais trabalho é o Alberto Félix, né? Para arrumar o time aí, para dar uma organizada melhor no time para o segundo tempo. Quem sabe ele até mexa na equipe. Se você me pergunta os destaques das equipes, o Richard, autor do gol, para mim, o melhor do jogo, né? Mas gostei muito do Gutierrez no time do Taubaté. Gostei muito do Gutierrez, do time do Taubaté, mas para mim o resultado é merecido para a equipe do Primavera. Deixa eu dar uma passada aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, falar de grito de campeão, né? Ontem também tivemos lá em Santa Catarina o Avaí comemorando o título. Depois teve uma confusão danada, jogador do Chapecoense, da Chape, agredindo o torcedor, coisa que a gente não gosta de ver no futebol, né? Mas o Avaí empata com a Chape pelo placar de 1-1 na segunda partida. Na primeira havia empatado por 2-2. Portanto, o Avaí é campeão catarinense em cima da Chape. Falei aqui do Ceará, que foi campeão em cima do Fortaleza após o empate por 1-1, né? Portanto, aí tivemos grito de campeão. Tivemos também o Campeonato Paranaense com a primeira partida lá da final do Campeonato Paranaense. Atlético e Curitiba fora da final. Maringá e Operário, hein? O Curitiba ainda saiu bem cedo, né? Bem cedo. O Operário ganhando Londrina, um jogo bastante disputado. O Operário tá com o time certinho, vai disputar a Série B. E o Londrina disputa a Série C do Campeonato Brasileiro junto com o Maringá. Foi um placar até gigante, né? Um placar até gigante a eliminação do Atlético Paranaense. Muita gente não esperava, mas ontem Operário 2, Maringá 2, no Willie Davis. O Operário sai na frente com o Gabriel Bosquilha e o Neto Paraíba. Mas o Maringá vai buscar o resultado, vai buscar o empate com Max Miller e Matheus Moraes, 2-2. Agora tem o jogo da volta, vai ser em Ponta Grossa. Vamos aguardar aí o título do Campeonato Paranaense esse ano. Fica no interior, ou fica para Maringá ou fica para Ponta Grossa. Vamos aguardar aí a segunda partida, né? Lembrando que o Zé Vitor, do Maringá, foi pro Mirassol, né? Vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Não tá nem pelo que eu entendi, não tá nem nas finais aqui. Não, saiu. O Zé Vitor. Bom, dá uma passada aqui no Campeonato Maranhense. Teremos logo mais às 4 da tarde, 10ª rodada, Sampaio Corrêa pegando a equipe do Viana. Sul Mato Grossense, semifinal, segunda rodada.
e Vinhema pega o Águia Negra. O Amazonense, playoffs de quartas de final, segundo turno. Primeira rodada, o Manauara encara o Princesa dos Solimões. No Rondoniense, primeira fase, 12ª rodada, 5 da tarde, a bola rola para Vilhena e Barcelona. No Tocantinense, semifinais, primeira rodada, Capital pega o Araguaína. A bola rola às 3h45. No Paraibano, a primeira partida da final, né? O jogo de ida da final, o Souza pega o Botafogo da Paraíba. Teremos também no Campeonato Goiano, a primeira partida da final, o Anápolis encara a equipe do Vila Nova. No Baiano, a segunda partida, o Vitória pega o Bahia. Lembrando que na primeira partida o Bahia venceu por 2-0 a equipe do Vitória Bavi na final do Campeonato Baiano. Campeonato Capixaba, semifinal, segunda rodada, o Vitória pega o Porto Vitória. A bola rola às 4 da tarde. Liga das Nações, Liga A, quartas de final, primeira rodada. Jogo da segunda rodada, né? Jogo da segunda rodada, a Alemanha pega a Itália, esse jogo às 4h45. Mesmo horário, teremos Espanha e Holanda, França e Croácia, Portugal e Dinamarca, jogos de hoje. Muito bem, são 12h07 para restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e concessionária Sim. É o nosso intervalo FI. Você vê na tela aí que tivemos no primeiro tempo 5 escanteios e 2 cartões amarelos, um para cada time. O Renato Visque tomou cartão pro Primavera a 25 minutos e pro time do Taubaté, o Gleicinho, 3 minutos depois, a 28 minutos. Bom, deixa eu registrar aqui também, vou abrir o placar ao vivo para falar para você da Série A3 do Campeonato Paulista. Daqui a pouco também vou falar mais uma vez, já falei no primeiro tempo, mas vou falar mais uma vez os confrontos definidos da Série A4 na fase quartas de final, tá? Quartas de final da Série A3, primeira rodada ontem, o Rio Branco empatou no DV, no Décio Vita com o Desportivo Brasil pelo placar de 0-0. Ontem também, em Itapira, no Coronel Francisco Vieira, a equipe da Itapira, Sociedade Esportiva Itapirense, empatou com o Monte Azul pelo placar de 0-0. Ontem tivemos esse jogo aqui na grade da Rádio FI, União São João 1, Marília 0. Com o Luiz Carlos Ribeiro e o pessoal da TV 352. Aliás, o Marília fez um bom jogo, mas é aquilo, né? O que vale é bola na rede. Bola na rede. O Marília teve 63% de posse de bola no jogo, fez um bom jogo, mas no segundo tempo deu 5 minutos de bobeira. E o União São João foi lá e cravou 1-0. O Marília agora vai ter que reverter a situação na próxima quarta-feira com transmissão aqui dos canais de futebol interior. E eu vejo aqui que o gol foi marcado pelo Gabriel Cunha, 5 minutos do segundo tempo para o time de Araras. O Marília entra no segundo tempo desfocado, Marcelo. Sabe quando você perde o foco? Sei. O Marília entra desfocado. E aí o União São João faz o gol e o Marília não consegue mais empatar. E na outra partida de quartas de final, Catanduva foi derrotado em casa para o Sertãozinho, hein? 2-0 para o Sertãozinho. Moreira, 20 minutos do primeiro tempo, gol de cabeça. Vejo aqui no placar ao vivo que o segundo gol foi no segundo tempo. Luiz Otávio mandando a bola para o fundo da rede. 2 para o Sertãozinho, 0 para o Catanduva. Ficou ruim para o Catanduva agora, hein? Ficou ruim para o Catanduva, que vai ter que reverter fora de casa, né? E tem que ganhar por 2 gols de diferença, pelo menos para ir para os pênaltis, né? Para passar direto agora tem que ser 3. Verdade. Antes até de começar o segundo tempo, Carlos, deixa eu... Os caras estão fazendo trabalho de aquecimento. Trabalho de aquecimento dá tempo, mas eu tenho aqui no placar ao vivo e também no portal Futebol Interior os confrontos da fase quartas de final também da Série A4, né, depois da rodada de ontem, definidos. União Barbarense pega o Colorado Caieiras, o Taquaritinga encara o Araçatuba, o São Caetano pega o Nacional e o Joseense vai encarar o Paulista de Jundiaí. São Caetano e Nacional, hein, Corsato? Que jogo, hein? Os jogos da última rodada. Tivemos Matonense e Penapolense. Esse jogo não aconteceu. Por quê? A Matonense não teve policiamento lá no jogo. Aliás, que fase da Matonense, hein? Pelo amor de Deus, cara. Vai entrar o 16 e o 14 no Primavera. Já a gente já pega. Sai o 6 e o 4. Fica tranquilo. Saíram 4 e 6, entraram 16 e 14. Tirou o Renato Visque do time, hein? Que já tinha cartão, né? Então sai o 4 e 6, entram o 16 e o 14. O 16 é o Pedro Arthur. Então vai anotando aí que eu vou, quando você anota... O 14 é o Douglas. Douglas. Então 2 alterações no time do Fernando Marchiori. Eu achei que quem ia mexer era o Taubaté, cara.
Daqui a pouco até vou passar o banco de reservas do Taubaté, mas por enquanto nada de alteração no Taubaté, ele né? tira o Visque, né? Coloca o Douglas, que vai jogar ali como quarto zagueiro, e tira o João Vitor e coloca o Pedro Arthur. Cara, o João Vitor tava fazendo um bom jogo aqui pela esquerda, né? O Renato Visque só deve ser mesmo pelo cartão amarelo, né? Mas são duas alterações aí do técnico Fernando Marchiori. Vai começar o segundo tempo, viu, Corsato? No fim de jogo eu passo aqui os resultados da última rodada da primeira fase da Série A4, porque você vai brilhar agora, Carlos, todo o segundo tempo de Taubaté e Primavera. Solta a voz! Hora de pintar a tela, Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vamos pro segundo tempo de, por enquanto, Taubaté 0, Primavera 1. Aconteceu ali um pequeno probleminha, né, com o auxiliar número 2, o equipamento do auxiliar número 2, o Ricardo Pavanelli Nanuto, 44 anos, microempresário. Isso acontece, né, Corsato? Quando o equipamento falha, vida dura, né? É isso, mas vai começar o segundo tempo, tá tudo certo, tudo resolvido, Carlos. Lembrando que a arbitragem tem patrocínio de Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Apita o árbitro! Tem bola rolando no segundo tempo! Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, que bom, que gostoso ter você com a gente, você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela, pra trazer todas as emoções pra você, torcedor ligado aqui nos canais de Futebol Interior. Bom, a TV diz que tirou o Richard, camisa número 8, deixa eu só conferir aqui pra ver se o meia dúzia tá em campo, porque se o Richard foi embora... foi o Richard mesmo, viu, Marcelo? Foi o 6 que foi, não, foi cara. o 6, não. Então, atenção, produção. O 6 continua, viu, produção? Foi o o 6 8. continua, o João Vitor. E quem saiu foi o autor do gol, o Richard. Não entendi, só se ele sentiu alguma coisa. O Richard não tá jogando os 90 minutos, né? Desde quando voltou lá do Azerbaijão. Deve ser fisicamente, mas jogou muita bola. Foi o melhor em campo, né, Corsato? Eu também achei. Se bem que eu tô vendo um carequinha ali. Será que não é ele, não, hein? Bom, enfim, mas pra mim, eu falei aqui no intervalo, Carlos, pra mim o destaque do jogo no primeiro tempo foi o Richard. Também. Que fez o gol, né? Enfim. Vai pegar a bola agora ali, vamos ver. É um carequinha também. Vamos com calma. Meu Deus. Vamos ver se o Richard tá em campo ou não. Bola pro Matheus Anjos. Matheus Anjos pega a bola, falta. Fez falta ali em cima do jogador da equipe do Taubaté, o camisa número 15, o Rafinha. O jogo tá parado. Bom, o 11 tá lá, o 5 tá lá, o 9 tá lá. O Matheus Anjos é o 10, tá lá na ponta esquerda. Gente, que absurdo, hein? Que coisa. O Pedro Arthur e o Douglas, camisa número 14, o Renato Visque foi embora também, que tava amarelado no time do Primavera. O Renato Visque podemos cravar, né? Bola aqui na ponta. Trabalha a bola aqui o time do Primavera. Bola com o Kevin. O Kevin parece que agora vai ficar um pouco mais atrás. Bola na ponta pro Enan. Vem o experiente. O Matheus. Matheus na ponta. Ufa. Bola aqui na ponta. Vem na marcação ali pra cima dele o Frazan. Comecinho de jogo no segundo tempo. 2 minutos passados o segundo tempo de jogo. Primavera tá vencendo o Taubaté pelo placar de 1-0. Na casa do Taubaté. No Joaquinzão. O estádio tá cheio, hein? Tem muita gente. Bola na ponta direita pro Kevin. Kevin trouxe a bola pra perna direita, voltou pra perna esquerda, volta a bola ali pro Enan. Enan na ponta, vira o jogo, trabalha a bola de novo pro Kevin. Kevin vai voltar essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Júnior Caissara. Caissara recebe essa bola, volta essa bola pro meio. Toca a bola aqui pro Bruno Lima. Bruno Lima voltou, trabalhou na ponta direita. Ele faz o passe, é o camisa número 5 da equipe do Primavera. Bruno Lima vem, perde a bola. Ganhou ali o número 8, Marinho. Marinho volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Recupera, toca a bola aqui pro Rafinha. Rafinha, então, confirmando as alterações. Saíram Richard e Renato Visque. Isso. Para as entradas de 4 e 8. Douglas, 14 e Pedro Arthur, 16. Você já vê, inclusive, ali na nossa tela, do lado direito da sua tela, você vê aqui, ó, a escalação da equipe de Primavera para você que está no YouTube, do lado do Marcelo. Mostra aí, Marcelo, a escalação da equipe. Não, ao contrário, tem que ser ao contrário. Escalação do time do Taubaté. Bola aqui para a equipe do Taubaté. Ficou pedindo falta ali o Gleicinho. Tá pedindo a falta ali, mas o árbitro não vai dar falta, não. Deixa eu ver se é o Gleicinho ou se é o Lucas que tá na jogada. O João Vitor Gobi é o Lucas. Lucas Venuto. Não tá dando falta não, rapaz, foi falta. Mas ele... A bola tava fora, parece, né? Aí não dá, né? Aí não dá pra marcar falta, né? Então a bola já tinha saído. Ô Carlos, as opções no banco de reservas do treinador, o Alberto Félix, o Samuel Pires pro gol,
Aí tem o Pelógia, o Miguel, o Paulo Mazotti, o Peneda, o Tiaguinho, o Jéder, o Alisson, o Fernando, o Luan, o Maiquinho e o Éder. São opções aí do treinador da equipe do Taubaté, o Alberto Félix. E vem o time do Taubaté, a bola aqui na ponta direita é o Gutierrez, que tá por ali, saiu ali um pouco da posição de comando de ataque, ele volta essa bola um pouco mais atrás, vem trabalhando bola para Marcão, Marcão tenta ganhar jardas, como se fosse no futebol americano, volta essa bola aqui na ponta, bola pro camisa número 15, que é o Rafinha, Rafinha fez a finta, virou, tocou pro Jardel, vai fazer, perna esquerda, foi travado, voltou, trabalhou de novo, bola pro Cleicinho, bateu pro gol, voltou, sobrou pro Lucas Venuto, tudo isso dentro da grande área, mas não tá valendo mais nada. O Jardel tava impedido, né? Tá marcando posição de impedimento ali, o auxiliar número 2, o Ricardo Pavanelli Lanuto, 44 anos, microempresário, marcou. Tá parado, Corsato? Tava, né? No primeiro lance ali, quando o Diego Jardel recebe o passe, ele já estava em posição irregular. Então o jogo, é claro que tem que deixar terminar, porque tem o VAR, né? Mas aí depois, na sequência, o bandeirinha levantou e marcou corretamente impedimento. Se a bola vai pro gol, não valeria. 5 minutos passados o segundo tempo de jogo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Carlos. Você ligado conosco aqui nos Canais Futebol Interior. Vai, Corsato. Então, o Marchiori já mexeu no time 2 vezes, né? Ele colocou o Pedro Arthur e o Douglas Carvalho. E ainda tem no banco de reservas pro gol o Levi. Tem o Tomás Kaique. Tomás Kaique é um zagueiro que já passou aqui pelo futebol de Campinas, pela Ponte Preta, né? Figueirense. Se eu não tô enganado, ele tava jogando na Portuguesa Carioca, né? Tomás Kaique. Aí o Douglas entrou, o Cleiton 15, o Pedro Arthur 16 entrou, o Renatinho 17 tá no banco, o Wanderson 18, Felipe Cruz 19, o Luiz Fernando 20, o Miguel Olha o Primavera, 21. Bola pro Kevin, vem na marcação, pra cima dele, Frazan. Joga essa bola pra linha de fundo, é escanteio, viu? Não, o árbitro deu tiro de meta, Corsato. Eu achei que foi escanteio no lance com o Kevin ali, mas o árbitro deu tiro de meta, tiro de volta pro goleirão do Taubaté, o Douglas. Vai, Corsato. O Kevin não reclama muito, então acho que foi tiro de meta mesmo. Aí tem o Hugo 23 e o Gabriel Tobias, número 25. Os bancários aí do treinador, o Fernando Marchiori. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente pelo YouTube, Futebol Interior, bola aqui pro campo de ataque, era pro equipe do Taubaté, era pro Gutierrez. Mas vai ficar ali com o Vitor Hugo, touro de amarelo, sai do gol para ficar com ela. O Primavera jogando de camisas brancas, né? Com detalhes em vermelho, numeração vermelha, né? Camisa, calção, meias brancas, todo branco. Taubaté, todo azul, com a numeração e detalhes, patrocinador, enfim, essas coisas, tudo em branco, fácil de identificar. Vem trabalhando bola aqui, equipe do Fantasma, vem o time do Primavera, bola com o Douglas, trabalhando aqui na jogada, ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola lá para a ponta esquerda para o João Vitor, volta a bola ali para o Vitor Hugo, quase 7 passados deste segundo tempo, 1-0 para a equipe do Primavera, o gol foi marcado pelo azerbaijano, o Richard, que não está mais no jogo, a bola voltou aqui pela ponta, falta, pegaram meia dúzia da equipe do Taubaté, o Ailton Santos. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalhando bola aqui, equipe do Taubaté. Lá pelo setor de campo de defesa. Bola para o Ailton Santos. O Ailton Santos volta essa bola aqui na ponta. Trabalha a bola para o camisa número 4. 4 é o Marcão. Tem o Frazan, o capitão do time, pedindo essa bola lá pelo setor de ponta direita. Ele abre esse jogo, toca a bola aqui pro Diego Jardel. Vem o Diego Jardel, vem trabalhando bola aqui no campo de ataque. Vinha, perdeu. Recuperação de bola pro Douglas. O Douglas já ganha essa bola. Pedro Arthur, que ganhou essa bola aqui pra equipe do Primavera. Ele toca a bola aqui pro Kevin. O Kevin vira o jogo um pouco mais atrás. Agora o Júnior Caissara tá jogando um pouco mais à frente. Olha o passe. É pro Matheus Anjos. O camisa número 10. Vem na marcação ali. O Caio Felipe tira essa bola, sai jogando para a equipe do Taubaté. Vem o burro da central. Precisa de pelo menos um gol para empatar nesse jogo na ponta direita. A bola pro Caio Felipe. Caio Felipe vem. A zaga da equipe do Primavera chega para tirar. Chega a zaga da equipe do Primavera. Tira essa bola. Joga a bola lá
para lateral. É lateral para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. Bola ali para o Marinho. Marinho tem o Rafinho um pouco mais atrás, mas ele prefere jogar aqui na ponta esquerda. Bola para o Ailton Santos. O Ailton Santos toca a bola para o Marinho. Vamos ver se pega o Marinho. Interior. Vai brigar ali com camisa número 5, que é o Bruno. O Bruno Lima deixa a bola sai, ele se choca com a placa de publicidade. E a bola acaba saindo para lateral para a equipe. Tiro de volta para a equipe do Primavera fazer a cobrança. Goleirão Vitor Hugo vem ele para fazer a cobrança do tiro de volta. Lembrando que o próximo jogo, né? O jogo da volta, acontece no próximo sábado, 3 da tarde. Esse jogo o Marcelo vai narrar, viu, Marcelo? Se vira aí, dá seus pulos, tá? Você vai narrar esse jogo aqui. Ou você ou o Lucas de Souza. Não, já tá na escala, você não presta atenção na escala. É o Lucas. É o Lucas. Eu faço o outro. Mas será que ele pode? O Lucas falou que pode. Pode. Não sei não, hein? Não sei não. Teremos 2 jogos. Atenção, Felipe Marques. Um na seguidinha do outro, tá? Seguidinha do outro. Eu narro o segundo. Eu tô na escala do segundo. Primavera e Taubaté, 3 da tarde. E depois às 5h30, Capivariano e Ituano. Eu vou narrar esse. Atenção, Felipe Marques. Atenção, Marcelo Corsato. Atenção, Lucas de Souza. Você Atenção, vai estar em qual? Pedro Lina. Eu não vou estar em nenhum. Meti atestado já. Meti atestado, não estarei em nenhum. Nesse dia, nesse sábado, enquanto você vai estar narrando aqui junto com o Lucas de Souza, eu, se Deus quiser, estarei comendo carne e mergulhando na piscina. É bola para Douglas Baldini. Ele volta. Essa bola aqui na ponta esquerda. Trabalha a bola aqui pro Marcão. Marcão tentou fazer o passe na marcação. Chegou ali o Bruno Lima. A bola voltou aqui um pouco mais atrás. Bola pro Prazer. O capitão da equipe do Taubaté. Faz o passe pro Diego Jardel. Vem o Diego Jardel. Pede a presença aqui do Ailton Santos na ponta esquerda. O passe veio para ele. Ele toca a bola aqui pro Venuto. É o Lucas. Tentou fazer aqui a volta pro Ailton. Melhor para a zaga da equipe do Primavera que tira. Bola volta para Júnior Caiçara. Pro Menan, falta em cima do Menan. Camisa número 4, Marcão. 4, Marcão comete falta. O árbitro para, marca a falta. No toque de 10 ali do Felipe Marques. O jogo tá parado, Corsato. O Marcão chegou empurrando, né, cara? O Enan é grandão, e aí o Marcão chegou empurrando o Enan. Ele faz bem essa proteção, né, pra chegada dos companheiros de trás. E aí o árbitro parou, marcou a falta. Falta lado direito pro Fantasma. Júnior Caiçara, ele bate essa bola aqui, bola lá na ponta, vem trabalhando bola para a equipe do Primavera com o Douglas, que fica ali na vaga do camisa número 4, que saiu o Renato Visky. A bola acaba saindo para lateral, para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais vivida desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa! 11 minutos passados, segundo tempo no regressivo, 34 para terminar o primeiro e segundo tempo de jogo. Para terminar o jogo, 34 para terminar a primeira partida da semi. Vale vaga para o Campeonato Paulista em 2026 da primeira divisão. Em Taubaté, no Joaquim de Moraes Filho. Taubaté 0. Gol do primeiro tempo foi marcado pelo Richard a 32,5. Primavera 1, Corsato. Carlos, aqui no Placar ao Vivo, vamos lá então falar da Série A4. A gente teve esse jogo Matonense e Penapolense que foi adiado porque não tinha policiamento. Eu não sei nem se vai acontecer esse jogo porque a Matonense já estava rebaixada. E o CAP, o Penapolense, com a derrota do Audax, também não corria risco de ser rebaixado. Não corre risco de ser rebaixado. Vai dar WO 3-0. Então, aí... Mas se, por exemplo, o Audax vence, ele passaria o CAP, aí esse jogo ia ter que acontecer, né? Porque o jogo tá aqui como adiado ainda, né? Mas provavelmente vai dar WO porque não vai mexer em nada na tabela. Tivemos também Barreto 0, Joseense 1, Taquaritinga 2, Jabaquara 1, Osasco Audax 1, Colorado Caieiras 3, São Carlense 0, Nacional 0, São Caetano 2, Inter de Bebedouro 2, União Barbarense 3, Araçatuba 0, Vossen 1, Paulista de Jundiaí também 1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Com o tempo você descobre que é melhor ter uma pedra no sapato ou no caminho do que no rim. Ô Corsato, 13 minutos do segundo tempo. Fala do jogo aí, segundo tempo, Primavera 1, Taubaté 0. Cara, suas frases estão cada vez pior, velho. Que horror. Bom, assim, o jogo é bem equilibrado nesse segundo tempo, tá? O Taubaté tenta chegar... Pra comentar o jogo, não minha frase, tá?
Taubaté tenta chegar, mas o Primavera controla bem o jogo. O Primavera, ele tem o jogo nas mãos nesse momento, Carlos. Primavera vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Então fica assim, pro próximo sábado, se terminar desta maneira, o Primavera joga pelo empate. O empate vai dar um acesso inédito pro Fantasma. Um empate daria um acesso inédito pro Fantasma. Rapaz, que coisa, hein? E o Taubaté, quanta gente no estádio hoje. A torcida do Taubaté empolgada. O Taubaté que venceu o São José, passou pelo São José. Mas o Taubaté vai perder do jogo. Mas estamos só no começo do segundo tempo. Tem muita bola pra rolar. Bola aqui pra equipe do Taubaté na ponta esquerda. Bola pro Ailton Santos. Vem o lateral esquerdo da equipe do Bússola Central. Na marcação ali pra cima dele. Vem o camisa número 11, o Lucas Douglas. A bola volta pro time do Taubaté. Vem atacando aqui pro canto esquerdo da sua tela. Trabalhando na ponta direita. Volta essa bola aqui. O árbitro para marcar uma falta do Matheus Anjos. Em cima do Caio Felipe. Jogo parado, falta cobrada. Gleicinho, volta pela ponta direita. Vai mexer já, hein? O Alberto Félix. Já o camisa número 21 tá por ali. Bola pro time do Taubaté. Vem o número 7, o Lucas Venuto. Vem ele, rouba essa bola aqui na ponta. Ele trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Vem trabalhando bola para Marcão. Marcão faz o passe em profundidade. Já voltou pro Rafinha. Na ponta direita tentou tocar pro Diego Jardel. Melhor para a zaga. Chegou o Douglas. Ganhou, foi bem na jogada, toca a bola para Bruno Lima, ganha a bola aqui para a equipe do Primavera, que vem bola com o Lucas Douglas. Douglas volta essa bola um pouco mais atrás, trabalha a bola para o Pedro Arthur, vem o camisa número 16 da equipe do Fantasma na ponta esquerda, ele vira o jogo, bola para João Vitor. Tudo nome composto, hein? João Vitor na ponta, vira o jogo, trabalha a bola pro Douglas, ufa. Vem o Douglas, tem um nome composto também, mas vai de Douglas. Bola na ponta, bola pra Bruno Lima vem trabalhando bola aqui pra equipe do Primavera, no círculo que ele viu gramado, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bate na bola ali o Afonso, camisa número 3. E aí deu ruim pro jogador da equipe do Taubaté, hein? E era o Bruno Lima do Primavera que tava na jogada e sobrou cartão pra ele, viu, Corsato? O Bruno Lima chegou ali como um caminhão sem freio, rapaz. Pra cima do atleta do Taubaté, derrubou, nocauteou o atleta do Taubaté. Cartão amarelo aí, mais um no jogo, é o terceiro, né? Sim. É o primeiro nesse segundo tempo. 15 minutos do segundo tempo. Bruno Lima, número 5, amarelou pra ele. E o Lucas de Souza, Carlos, falou que tá dentro. Sabadão ele narra a primeira e eu narro a segunda, viu? Bruno Lima toma cartão amarelo, o terceiro. Camisa número 21 do Taubaté tá chegando aí, viu, Corsato? Camisa número 21 do Taubaté, tem jogador caído do Taubaté, é o Marinho. Tá saindo o Diego Jardel. Tá entrando o número 21. Tá experiente. Diego Jardel tá indo embora. O 21, Carlos. O 21 é o Maiquinho. O Maiquinho, ele é mais atacante, né? O Diego, cara, mas eu não teria tirado o Diego Jardel, só se ele cansou. Mas saiu o Diego Jardel e entra o Maiquinho. Maiquinho, número 21 na vaga do Diego Jardel. É a primeira alteração. E ó, foi forte o choque lá com o jogador da equipe do Taubaté, o número 8 lá, o Marinho. Pegou ali meio que na costela dele, né? Ele levanta ali as duas mãos agora, o médico do Taubaté. Não sei não se vai continuar no jogo, hein? Porque parecia um caminhão sem freio o Bruno Lima, hein? Tomou cartão amarelo o Bruno Lima, o terceiro do jogo, né? Terceiro do jogo tomou ali o Bruno Lima, o segundo é para a equipe do Primavera. E ele continua sendo atendido dentro do gramado. Isso. O Maiquinho tem 33 anos. Deixa eu só conferir aqui para ver posição, se o Maiquinho, né, não é aquele que jogou também no 15 da cidade de Piracicaba. Se eu não estou enganado, também passou pelo Juventus, mas deixa só... É o mesmo. Jogou no 15 de Piracicaba, pela Série A2 do ano passado, e depois foi disputar o campeonato, a Copa Paulista pelo Juventus, em 2024. São 15 jogos aqui pelo Taubaté e nenhum gol. O Maiquinho, 33 anos, jogador da equipe do Taubaté. O Maiquinho é atacante mesmo, viu? É mais atacante do que meia, do que o Diego Jardel. Bola para a equipe do Primavera, ganha a bola na ponta esquerda, vem Primavera, vem ali o Matheus Anjos, fez o passe, era pro Enan, sobe a zaga, tira a bola, volta aqui na ponta. Boa jogada do jogador da equipe do Taubaté, que tirou, a bola voltou para a equipe do Primavera, vem o Douglas, ganha essa bola, toca a bola para Bruno Lima para Caissara faz o passe ali pro Lucas Douglas veio no meio do caminho, perdeu.
Recuperação para a equipe do Primavera. Quem tirou essa bola foi o Marcão, jogando quase como volante aqui no meio. Bola voltou pela direita, tocou bola pro Caio Felipe, mas tocou errado. Recuperação para a equipe do Primavera, contra golpe gigante pro Primavera, mas aí a bola vem ali nos pés do Matheus Anjos, que para o jogo, volta na ponta direita, vem o time do Primavera, bola pro Kevin, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, passa pelo Enan. E vai se perder lá do lado das Populares pela ponta direita, canto alto do seu televisor, canto alto da sua tela, lateral para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ô Carlos, lá do lado da torcida Dragões Alve Azul. Faixa lá, 1988, lateral para a equipe do Primavera fazer a cobrança. Fala, Corsato. O lateral direito do Primavera, que na verdade hoje está jogando uma segunda linha, o Kevin, né? Que o lateral direito é o Caissara. Ele deu uma arriscada agora, ele pegou uma bola no alto ali, numa jogada agora pro o Maiquinho, que tinha acabado de entrar. O árbitro poderia ter dado cartão pra ele, porque ele foi no alto uma voadora. É que o Maiquinho percebeu e não pôs a cabeça na bola. Se acerta a cabeça do Maiquinho, pelo amor de Deus, hein? Então, às vezes, o jogador tem que ter um pouco mais de tranquilidade também, né? Porque o time tá ganhando o jogo tá equilibrado, o Primavera ele consegue segurar o Taubaté, o goleiro do Primavera quase não aparece no jogo. Mas aí, se você tem um jogador expulso, você complica a situação, né? Então, tem que ter um pouco de cabeça, porque pode complicar com um jogador a menos, né? Esse Marcelo Corsato hoje também conosco nos comentários desse jogo. Mas é pra comentar jogo, viu, Corsato? Não é pra ficar comentando frase de companheiro. E o Lucas de Souza tá querendo saber essa história de novo. Não vai falar mais essa frase. Não é pra ficar comentando história, não é pra frase de companheiro, não. Não faz isso. Não, tá cada vez pior, pô. Não faz isso. Tenho certeza que a sua mãe não te deu essa educação, não. Não, só é opinião. Júnior Caissara, dá um bico nessa bola, tira dali, joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe do Taubaté fazer a cobrança. Felipe Marques já marcou lá, hein? 20 minutos passados do segundo tempo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Vem a equipe do Taubaté, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, chega a zaga da equipe do Primavera, tira a bola, volta de novo pro Taubaté, bola aqui na ponta, vem Taubaté, bola com o Lucas Venuto, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pelo meio, chega, era pro Maiquinho, chega a zaga do Primavera para tirar. Chegamos a 21 minutos passados deste segundo tempo no regressivo, 24 para terminar o segundo tempo de jogo. No giro do giro, e o giro que gira o placar do futebol para você. Série A2, Paulistão, no Joaquinzão, no Vale do Paraíba, em Taubaté. Taubaté 0, Primavera 1, Richard marcou a 32,5 do primeiro tempo pro Fantasma, Corsato. A primeira partida da final do Campeonato Goiano acontece hoje, logo mais às 5 da tarde, o Anápolis no Jonas Duarte encara a equipe do Vila Nova. Lembrando que a segunda semifinal da Série A2 você vai acompanhar aqui no Portal Futebol Interior, hoje 18 horas, transmissão começa às 17h30, 5h30 da tarde. Lucas de Souza, Pedro Lino dão um recado para Ituano e Capivariano. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com o passar do tempo, você descobre que é melhor uma pedra no caminho ou no sapato do que no rim. Vou falar essa até o final, só que você não gostou. Falta para a equipe do Primavera, falta cobrada, bola aqui pela ponta direita. Bola para Lucas Douglas, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola na ponta, bola para o Kevin. Kevin retrocedeu, voltou. Agora o cara tirou meu retorno, aperta meu retorno aí de novo, Corsato. Bola aqui na ponta, bola para o Matheus Anjos. Matheus Anjos ganha essa bola. É esse aqui. Tá difícil, hein? Bola na ponta direita, puxa de novo, enfia ele, puxa de novo, bola na ponta direita, vem bola para equipe, boa, obrigado, bola para equipe do Primavera, chega a zaga do Taubaté, tira, mas a bola pegou por último no Matheus Anjos e saiu para lateral para a equipe do Taubaté fazer a cobrança no campo de defesa. Metade do segundo tempo já foi embora, o Taubaté precisa do empate para depois tentar mais um gol, para tentar aí, né, fazer valer o mando de campo, né, porque hoje o jogo é em Taubaté. E o Douglas Baldini tá lá desesperado, mandando o time pra frente, o goleiro do Taubaté. Não vale. Douglas Baldini, que tem 33 anos, goleiro experiente da equipe do Taubaté. Bola na ponta, bola pra equipe do Primavera, campo de defesa, bola para Lucas Douglas. Lucas Douglas já trabalha essa bola aqui pra Júnior Caissara. Júnior Caissara fez o passe, procurava aqui o Enan, pouco aparece no jogo. O centroavante Enan, capitão da equipe do Primavera. A bola volta lá pro Douglas Baldini. Baldini trabalha a bola pra
para Frazan, que é o capitão do time. Ele abre o jogo, toca a bola ali pro Marinho, já tá recuperado da pancada que recebeu. Volta na ponta direita, a bola para Caio Felipe para Frazan. Tudo isso aqui no campo de defesa agora que ele passa a linha, que ele vira o gramado, toca a bola na ponta, bola pro Marcão, vem o camisa número 4, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Maiquinho, ele recupera essa bola, sai jogando para a equipe do Taubaté. Quem tá por ali é o Lucas Venuto trabalha a bola na ponta, bola pro Marinho na ponta direita, abre o jogo para Caio Felipe fez o passe, vira um pouco mais atrás, é o Gleicinho, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe do Primavera com o Douglas, tira, bola volta aqui pelo meio, ganha essa bola aqui pelo Taubaté, trabalhando bola aqui com o Ailton recupera, ganha a bola para a equipe do Taubaté, faz o passe um pouco mais atrás, volta a bola aqui pro Rafinha trabalha a bola pro camisa número 7, que é o Lucas Venuto, aberto aqui pela ponta esquerda, ele já faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta, bola ali pro Maiquinho vem ganhando essa bola aqui para a equipe do Taubaté, vem trabalhando bola agora lá para Caio Felipe na ponta direita, Caio Felipe para Gleicinho faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro Marinho na recuperação. Chega o Douglas, entrou bem no jogo, zagueiro, hein? Tira, joga a bola para lateral cobrado, tem pressa, bola aqui na ponta direita, trabalha a bola, o time do Taubaté foi pro chão, ficou pedindo penal, Gleicinho. Mas estava na frente dele o João Vitor Gobi, e disse nada. Mas os caras do Taubaté não estão felizes não, hein, Corsato? Ele tá reclamando ali, o Gleicinho. Chega o Pedro Arthur, eu acho que o Pedro Arthur vai na bola, né? Ele dá a entender ali que o Pedro Arthur tenha chegado encostado no rosto dele, mas pra mim foi nada. Pra mim, jogada normal. Segue o jogo, na minha opinião, viu, Carlos? E vai seguir o jogo, olha lá. Vai seguir o jogo. Já mandou bater o lateral. Ainda não, né? Dá uma segurada. Então o cara bateu o lateral se ele mandar. Ainda não. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Corsato, agora você vai me ajudar aí, porque vai sair o 2, vai entrar o 14, o Enan também vai embora no time do Primavera. No Primavera vai entrar e também vai sair o 9 para a entrada do 11. A entrada do 11. Bom, peraí que daqui a pouco a gente confirma aqui. Isso. O 11 já tá no jogo, né? Já tá? Vai entrar o 19 na vaga do 9. Isso no time do Primavera. Então vamos por partes. Eu vou falar aqui do Primavera. E aí se você tiver o 10, vai o 10 também embora, entrar o 17. Então o Enanton tá saindo no Primavera e tá saindo também o Matheus Anjos. Certo. Né? Tá entrando o 19, o 19 é o Felipe Cruz e tá entrando o 17. 19 Felipe Cruz, o 17, Carlos, é o Renatinho. Certo. 17, Renatinho. Agora, no Taubaté, uma das alterações foi o 2, que saiu para a entrada do 14. E o 11, o Gleicinho, que também saiu para a entrada do Miguel, o centroavante número 9. O 9. O Miguel, portanto, está no campo, né? Entra na vaga do Gleicinho. E aí você confirma para mim o 14. Tiaguinho, que entra na vaga do Caio Felipe. Isso. É a terceira alteração do técnico Alberto Félix, mas é a segunda mexida dele, né? Porque ele já havia tirado o Diego Jardel para a entrada do Maiquinho com bola rolando. E no Primavera, aí a faixa de capitão, que era do Renan, ficou pro 5. Ficou pro Bruno Lima. Isso. O Bruno Lima agora é o capitão. Então vamos lá. Essas alterações. No time do Primavera, saíram o Matheus Anjos 10, entrou o Renatinho 17, o Enan 9 saiu também, Felipe Cruz 19. Então saíram Enan e Matheus Anjos, 9 e 10, para as entradas do 19 e também do 17. O 17 é o Renatinho, o 19 é o Felipe Cruz. Taubaté vem, bola aqui pelo setor de ponta direita, é pro Tiaguinho, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, é pênalti! Penalidade máxima para a equipe do Taubaté. Cruzamento lá do Tiaguinho pela ponta direita, zagueirão da equipe do Primavera, abriu os braços, não pode, o João Vitor Gobi não titubeou e marcou. Pênalti para a equipe do Taubaté fazer a cobrança contra a equipe do Fantasma. Jogadores, claro, né?
do Primavera estão reclamando, o Lucas Douglas tá lá conversando, o capitão Bruno Lima chega também, mas é pênalti para a equipe do Taubaté, claro que tem revisão do VAR, né, Corsato? Mas por hora, pênalti pro Taubaté. A gente tem que ver o lance de novo, né, um lance muito rápido, e é claro que o VAR vai entrar em cena aí, mas eu falava, né, o jogo estava controlado pelo Primavera, O Taubaté não dá trabalho pro goleiro Vitor Hugo, não dá trabalho. O Vitor Hugo teve, que eu lembro, um lance no jogo, que foi aquela cobrança de escanteio do Lucas Venuto no final do primeiro tempo, né? Vamos ver o lance, o cruzamento vem da direita, ali pega no da braço direita. E ele tá com o braço... Mas será que pega no braço? Então, cara, ele tá com o braço esticado, né? Então, claro que tem um movimento. Mas pega no braço? Você viu se pegou no braço? Tem que ver se pega no braço primeiro ou se pega no corpo primeiro pra depois pegar no braço. Se pegou no braço primeiro, antes de pegar no corpo, é pênalti, porque ele vai com o braço aberto. Pelo que eu vi ali, pra mim é pênalti que pega no braço. Vai ver. Vamos ver. Cara, porque se pegou no corpo, o pênalti vai ser anulado, né? Porque tem que ver que parece que ela desvia um pouco na barriga dele primeiro. Eu não vi o toque no braço, Corsato. Você não viu o toque no braço? Eu não vi o toque no braço. Eu queria ver o replay de novo, porque parece que eu não vejo o toque no braço. Ele tá com o braço aberto, mas parece que a bola olha lá, não pega no braço, cara. A bola pega no peito dele, ó. Ele tá com os dois braços abertos. Sim. Né? Mas, ó, a bola parece que em nenhum momento pega no braço. É o Lucas Venuto que tá na jogada. Olha lá, não pega no braço. Pega na barriga. Pega na barriga dele. O pênalti vai ser anulado. Vai ser anulado, não foi porque eu tinha a intenção que ela tinha pego na parte de cima da mão dele, mas não pega lá. Ela passa, mas não pega. Ele vai anular, pegou no peito, olha lá. Pegou no peito. Ele tá realmente com os braços abertos, mas não pega no braço. Não. Vai anular o pênalti. Mas arriscou cometer o pênalti, tá? Ele arrisca cometer o pênalti. É difícil falar, porque o jogador tá caindo também, cara, né? se não tivesse o VAR, o pênalti ia ser marcado, tá? Ia ser marcado o pênalti. Mas não foi pênalti, claramente não pega no braço. Pegou no peito dele, explode no peito e por pouco ela não pega no braço dele. Mas mesmo assim, nesse caso, a bola batendo no peito primeiro para depois bater no braço, o juiz ia ter que anular o pênalti, o árbitro. Porque ela bate primeiro numa outra parte do corpo dele. Enfim, o pênalti vai ser anulado. Eu acho que não tem muita discussão aí pela imagem que a gente tem, né, Carlos? Pela imagem aqui, e até o João Vitor Gobi, ele fala, né? Quando ele chega ali perto do VAR, na imagem ele fala, parece que pegou no peito, né? Cara, pela imagem que eu tenho aqui, pra mim não foi pênalti, não. Não foi pênalti, né? E o VAR chama pra isso, né? O árbitro tá tentando achar alguma coisa ali, cara. Ou tá conversando com... Eu acho que é um lance muito fácil. Agora ficou fácil. Eu não gosto muito quando os caras decidem, quando os caras demoram pra decidir desse jeito. Mas se tem dúvida, Marcelo, porque é um jogo que vale a vida pras duas equipes, né? Então se tem dúvida, tem que olhar, tem que rever, fazer o quê? O VAR tá aí pra isso. Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Cruzamento do Lucas Venuto lá pela direita, a bola não pega no braço. Vocês podem olhar aí 500 vezes, não pega no braço do Bruno Lima, não. Tô achando muito demorado essa decisão. Mas ele continua marcando o pênalti. Rapaz, então eu vou realmente ter que trocar o meu óculos. Não vai ter jeito. Eu tava achando estranho, cara, muito demorado. Cara, ele faz o sinal que a bola bate aqui, ó. No braço do número 5, Bruno Lima. Ele continua, o pênalti tá marcado, viu, gente? A imagem que a TV mostrou, eu não sei se é a mesma imagem que ele tem lá. Né? Provavelmente é. Enfim. Ele marca o pênalti, viu, Porque gente? se o VAR chama pra corrigir. Não pra corrigir, o VAR chama pra ele rever. Porque o que vale é o que ele marca no campo. Mas o VAR entende que não foi pênalti. Que tinha dúvidas. No mínimo tinha dúvida do penal ou não. Né? Olha, pela imagem, não sei você internauta aí, mas pela imagem, pra mim erra o João Vitor Gobi. Vamos lá, pra fazer a cobrança, quem tá na bola? Camisa número 7, o Lucas Venuto. Lucas Venuto vem ele pra fazer a cobrança do pênalti pra equipe do Taubaté. É Lucas Venuto pra empatar. Ficou um tempão parado, hein? 32. Cara, quase 5 minutos para rever este pênalti. Vem Lucas Venuto para fazer a cobrança do pênalti. O Lucas Venuto não tem nada a ver com isso, né? O Vitor Gobi deu pênalti. Foi ele que cruzou a bola, né? Foi ele que cruzou. Então, tá marcando. E o goleiro, o Vitor Hugo, continua, né, reclamando, dizendo que não foi pênalti. Mas agora
não tem mais o que reclamar. O João Vitor Gobi anotou penal. É pênalti para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. Lucas Venuto na marca de 33 para fazer. O Vitor Hugo para pegar para a equipe do Primavera, para colocar o Taubaté de novo no jogo. Lucas Venuto, ele para fazer a cobrança do pênalti. Com as mãos na cintura. O Vitor Hugo com os braços abertos. Agora bate a palma das mãos. Lucas Venuto para a bola, correu, bateu pro gol, pegou o goleiro. Vitor Hugo, canto baixo direito, foi pra ela, fez a defesa, o Lucas Venuto teve a chance, desperdiça, e é escanteio para a equipe do Taubaté fazer a cobrança, o primeiro no segundo tempo, o quarto no jogo, o primeiro no segundo tempo é escanteio, para a equipe do Taubaté fazer a cobrança, vem Gleicinho, para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Taubaté, o Taubaté teve a chance, pra bola, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, pra fora, vai embora, mas o árbitro tá marcando o escanteio, ou não? Bola para a equipe do Taubaté de novo. Rapaz, esse jogador da equipe do Primavera caído é o Kevin. Ô, Corsato, conta aí. O Lucas Venuto bateu. Mas o Vitor Hugo foi bem demais. Foi para ela, fez a defesa. Diz que pênalti mal marcado não entra, né, Corsato? É, e não entrou. Defesaça. E não bateu mal. Achei que não bateu mal o Venuto, não. Mas o goleiro foi muito bem, fez a defesa e o Kevin preocupa lá. Tá estatelado no chão, lateral direito. Hoje, jogando numa linha adiantada, né? Já tá assim há algum tempo nesse time do Primavera. Mas o pênalti, achei que não foi mal batido, bateu forte no canto, né? E o goleiro foi buscar. Cara, não foi pênalti. Na minha opinião, não foi pênalti, né? Então foi o que você falou. Dizem que quando o pênalti é mal marcado, a bola não entra. Então, bateu e o goleiro pegou 1-0. O jogo tá controlado por Primavera, né? O jogo tá controlado por Primavera. Se toma o gol de empate, pra mim seria um pecado, mas no futebol não existe justiça, só que foi bem, o goleiro fez a defesa, Carlos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. 35 minutos passados no segundo tempo, no total 80. Fácil, né? 10 pra terminar, mais acréscimo, vamos ter mais de 5, pode ter certeza, tá? Só pra rever o pênalti aí, ficaram 5 minutos. Então, vamos no mínimo até 95. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você, Série A2, Campeonato Paulista. Há pouco o Taubaté perdeu o pênalti com o Lucas Venuto. Então, o Primavera tá vencendo, o Richard marcou ainda no primeiro tempo a 32. Taubaté 0, Primavera 1. Placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Vamos ter grito de campeão hoje na Bahia. O Vitória encara o Bahia na primeira partida da final. O Bahia venceu pelo placar de 2-0. E logo mais às 18 horas, a transmissão começa às 17h30. Aqui no Portal Futebol Interior tem a segunda semifinal da Série A2. Você vai acompanhar com Lucas de Souza, Pedro Lino, Ituano e Capivariano. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. A principal chance do Taubaté foi essa, né, Corsato? Não dando trabalho até então pro Vitor Hugo. Mas aí o Vitor Hugo teve que trabalhar e defender aí um pênalti, na nossa opinião, pelo menos na minha aqui. Depois eu vou lá pro chat pra ver o que o povo tá achando. Um pênalti mal marcado, pra mim não foi pênalti. Mas aí o Vitor Hugo foi lá e fez a defesa, Corsato. O Vitor Hugo, por enquanto, garantido essa vitória pro time do Primavera, mas não tá sendo muito acionado no jogo, não. O Primavera foi o que eu falei pra você, ele controla o jogo. Agora, o jogador da equipe do Primavera, o número 19, o Felipe Cruz, ele tá reclamando algo ali e o árbitro vai dar cartão amarelo pro atleta do Taubaté. Me parece pro Marcão. O Marcão, ele deixa o braço, né? Então, cartão amarelo, mais um no jogo pro Marcão aí, viu, Carlos? Anota aí. Marcão, zagueirão da equipe do Taubaté. Marcão do Taubaté, mais um cartão no jogo. É o segundo cartão pro time do Taubaté. Segundo cartão pro time do Taubaté no jogo. E é o quarto no total, né? Isso, na nossa tela lá você já vê. Quarto no total. Tava dando uma olhada aqui na ficha do Vitor Hugo. Ele também tem dupla nacionalidade. Ele também é italiano, só que ele nasceu em Piracicaba. É goleiro, tem 24 anos de idade.
O Vitor Hugo nasceu em 11/11/2000. São 7 jogos com esse. São 15 jogos com esse, né? 16 agora com esse, no time do Primavera, quer dizer, jogou quase tudo pelo time do Primavera, né? E ele é base do Red Bull Bragantino. Jogou profissionalmente pelo Gama, também de Brasília. Caxias, né? Do Caxias não jogou, né? Foi emprestado lá pro Caxias, mas não jogou. E no Primavera desde 2023. Esse já é o 35º jogo dele com a camisa do Primavera. Ele que é o capitão do time do Fantasma. É lateral para a equipe do Primavera fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Vem o Lucas Douglas. Deixou pro Júnior Caixara. Aí demorou para bater o lateral. O Alberto Félix tá pé da vida aqui. O técnico da equipe do Taubaté. Lateral, Júnior Caixara demora para bater. Faz o passe, abre o jogo, toca a bola lá para Lucas Venuto. Vem o Venuto, vem pro cruzamento. A bola pega no jogador da equipe do Primavera, da equipe do Taubaté, sai e vai embora. Linha de fundo é escanteio. Escanteio para a equipe do Primavera fazer a cobrança. O primeiro pro Primavera no segundo tempo, Corsato. Sem pressa nenhuma o atleta do Primavera para fazer a batida. Aqui no nosso chat, na enquete no YouTube, tá dando quem vence o jogo é o Taubaté. São 187 votos, 58% entendendo que o Taubaté vai vencer o jogo. E você que tá no chat aí, opine. Se você acha que foi ou não pênalti. Escanteio para a equipe do Primavera. Vem Renatinho para fazer a cobrança. Camisa número 17. Levantou, tocou na boca do gol. Douglas vai correr atrás da bola, não. Ficou pro Kevin. Tá lá do outro lado. Vem o Kevin, cruzamento, rasteirinho. Foi pro chão, ficou pedindo pênalti. A bola voltou pro Lucas, vai queimar dali, bateu pro gol, espalma o goleiro. Sobrou, vai fazer, bateu, é gol! Gol! É do Pedro Arthur, é do Primavera! É gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Na marca de 40 minutos passados do segundo tempo, uma cobrança de escanteio do Renatinho, que não tinha muito a ver. Aí a bola sobra lá na ponta esquerda pro Kevin. O Kevin cruza. A bola volta pro camisa número 11, o Lucas Douglas, que bate pro gol. Defesaça do Douglas. Mas aí sobrou no rebote pro Pedro Arthur. De cara pro gol. Só cutucou. Perna direita, ela foi morrer no canto direito alto do goleirão Douglas, que nada pôde fazer. Pedro Arthur entrou no segundo tempo para fazer a festa, a alegria do torcedor do Fantasma. Pedro Arthur, 16 é a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Joaquinzão. Amplia o Primavera. Pedro Arthur faz, Fantasma 2, Taubaté 0. Olha o acesso chegando aí para a equipe do Primavera, cada vez mais perto. Pedro Arthur, o nome do gol, goleirão Douglas. Baldi, nessa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol. O segundo gol do Fantasma. O gol do Pedro Arthur. Printa a tela aí, Corsato. Persistência, insistência e faro de gol nesse lance aí. Porque a bola estava quase perdida do lado esquerdo. Aí o Kevin se esforçou, conseguiu fazer o cruzamento. Teve ali um bate-rebate na área, teve até um possível pênalti em cima do atleta do Primavera, mas a bola sobra pro Lucas Douglas, aqui do lado direito. Ele enfia o pé na bola, o Douglas Baldini faz a defesa parcial, mas aí o Pedro Arthur vinha cara a cara pro gol, faro de gol, né? E manda a bola pro fundo da rede. Pedro Arthur faz o segundo gol do jogo do Primavera, abre uma boa vantagem nesse confronto de semifinal. 2 pro Fantasma, 0 pro Taubaté, Carlos. Pedro Arthur foi pra rede, 2-0 pra equipe do Fantasma. O Fantasma agora cada vez mais perto do acesso. O Taubaté vai ter que correr e correr muito. O time do Taubaté para tirar essa vantagem que tem o time do Fantasma. E o Marinho foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro parou para marcar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Pedro Arthur Lopes de Jesus
22 anos. Caxias do Sul, ele é natural, hein? Foi pra rede e fez o gol pra equipe do time do Fantasma. O jogo tá parado lá, Corsato, tá pegando, vai hein? ter alteração, né? Mas só que o Alberto Félix pediu pra esperar a cobrança da falta. Pediu pra esperar. Rapaz, que coisa. É falta pra equipe do Taubaté pra fazer a cobrança. Vem levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Primavera pra tirar. Quem bateu a falta foi o Miguel. Ele que entrou bem no segundo tempo. O Miguel. Ele que bate nessa bola. Bate nessa bola. O Miguel, mas tem jogador do Primavera caído lá, viu, Corsato? É o Caissara. Tá sentindo ali a perna direita. Deve ser cãibra, né? Tá sentindo ali a perna direita. Vamos lá. O 19 vai embora para a entrada do 20. 19 vai embora para a entrada do 20. O 19 só se for o Felipe Cruz, né? Ele acabou de entrar, pô. Tá marcado 19 ali. Ah, não. 19 vai entrar. O 19 vai entrar na vaga do 20. Gutierrez. E saiu o 7 também. O 7 é o Lucas Venuto que perdeu o pênalti. E entrou o 17, se eu não tô enganado. Tá. Então vamos lá, 19 e 17. O 19 é o Luan, o 17 é o Alisson. 19 é o Luan, 17 é o Alisson. Isso. E o Gutierrez foi embora. E o Lucas Venuto também. Também. Ele mexe no ataque. Agora certo? o Primavera também tem alteração. Eu acho que o Caissara saiu, hein? Tá entrando o número 15 no Primavera. Número 15 no Primavera. Eu vejo pra você já quem é, viu, Carlos? Bola pra equipe do Primavera. Queima dali, bate pro gol. A bola volta, sobe. Foi travado ali pelo jogador da equipe do Primavera. O 15 é o Cleiton. Foi travado ali pelo jogador da equipe do Primavera. A bola acaba saindo. Acaba saindo a bola e vai lá para lateral para a equipe do Taubaté. O Taubaté tem pressa, perde o jogo pelo placar de 2-0. Jogadores que entraram agora no time do Taubaté, hein? Bola para o Alisson. Ele tenta pegar ali a primeira participação. Tá ali o Alisson. Tem também ali o camisa número 21 na jogada, o Maiquinho. Conversa ali com o Bandeira. Mas não tem conversa não, é bola para a equipe do Primavera fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Vem o João Vitor para fazer a cobrança do arremesso para a equipe do Primavera. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, vai participando. Vai mandando aqui a sua mensagem, bom demais ter você ligado com a gente. Obrigado pela sua audiência. Chega ali o camisa número 14 da equipe do Taubaté e joga essa bola pra fora. O 14 é o Thiaguinho, ele que entrou no segundo tempo também. Joga essa bola pra lateral. Bom, vamos até 52, hein? Mais 7 de acréscimos. Bom, só pro pênalti lá foi quase 5 minutos. Eu acho que foi pouco, hein? Também acho. Acho que foi pouco, Tem um monte de alteração. Mais um lateral. Lateral para a equipe do Primavera fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. O Primavera vai vencendo o jogo. O Primavera vai vencendo o jogo. 2-0, vai abrindo uma distância. Vai abrindo uma vantagem gigante para a equipe do Taubaté. O que precisa acontecer agora para o Taubaté? Taubaté precisa vencer o jogo por 2 gols de diferença em Indaiatuba, no próximo sábado às 3 da tarde, para levar para os pênaltis. Se quiser levar a vaga para a Série A1 no tempo normal, tem que vencer por 3 gols. Tem que vencer por 3 gols para levar para o tempo normal. Resumo da ópera. O Primavera pode até perder o jogo por 1 gol de diferença, que estará na Série A1 em 2026. Que coisa, hein? Lembrando que essa é só a segunda vitória no confronto entre as equipes, né? Até aqui são 8 partidas, né? Eram 4 vitórias do Taubaté, 2 empates e agora 2 vitórias. E as 2 vitórias justamente nessa Série A2 de 2025. A primeira vitória foi na 9ª rodada do campeonato, né? Primeira vitória do time do Primavera na história. E agora mais uma vitória pelo placar de 2-0. As equipes se enfrentaram em 2 campeonatos, né? Série A3 e Série A2. Agora é mais um escanteio, hein? Escanteio ali para a equipe do Primavera fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Primavera também já não está mais com pressa alguma para fazer a cobrança do escanteio.
Escanteio para a equipe do Primavera fazer a cobrança. Vem para a bola ali para fazer a cobrança do escanteio o Felipe Cruz. Renatinho, é ele que vem para fazer a cobrança. Vem Renatinho. Felipe Cruz está lá na grande área, perna direita. Levantou. Na boca, o segundo gol foi assim, foi de uma cobrança de escanteio. A bola volta lá na ponta esquerda. Vem o camisa número 3 da equipe do Primavera, o Afonso. Foi pro chão, falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Primavera fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Com o mando do Taubaté, até aqui na história, 3 jogos entre as duas equipes. 2 vitórias do Taubaté e 1 empate. O Taubaté não havia perdido porque a vitória do Primavera havia acontecido em Indaiatuba. Então vai conhecendo aqui a primeira derrota em casa no confronto. O time do Taubaté, com o mando do Primavera, 4 jogos, 2 vitórias do Taubaté, 1 empate e aquele triunfo do Primavera na 9ª rodada. Falta para a equipe do Primavera fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda, bico da grande área. Renatinho para a bola, bateu direto pro gol, espalma o goleiro. Pra bola, Douglas. Camisa número 30, espalma, ela vai embora, linha de fundo. Escanteio, Renatinho bateu, que perigo, hein, Corsato? Rapaz, o Taubaté tá bobeando aí, o Primavera tá chegando, fez o segundo gol, sentiu o segundo gol, o Taubaté, né? E o Douglas mandou bem mais uma vez, mandou pra escanteio, mas o Primavera tá no ataque, Carlos. Entrou bem o Renatinho no jogo, hein? Entrou. Vem ele pra fazer a cobrança do escanteio, mais um, é o 5º escanteio pra equipe de Primavera. Renatinho pra bola, levantou, fechado na boca do gol, sobe o Thiaguinho, tira, bola volta aqui pelo meio, cabeçada ali do jogador da equipe do Primavera. Mas a bola acaba saindo. Quem meteu essa cabeça na bola foi o Alisson. Camisa número 17, bola voltou aqui pra equipe do Taubaté, falta em cima do Maiquinho. E o Maiquinho tá bravo, hein? Pintou cartão lá pro jogador da equipe do Primavera. E o Maiquinho tá bravo porque queria cartão. Kevin. Toma cartão, Kevin. Toma cartão. Zagueiro, camisa número 7 da equipe do Primavera. 8º cartão no jogo. 8º cartão na partida. Bola lá pela direita. Vem o time Futebol Interior. Taubaté. Bola com o Thiaguinho. Thiaguinho briga ali com o número 11, o Gleicinho também, para brigar pela bola. O camisa número 17, o Renatinho também tá na jogada. Tem pressa. Chegamos a 50. Mais 2 para terminar. O Primavera tá muito próximo de subir para a Série A1. Precisa só não tomar 2 gols de diferença do time do Taubaté para subir. Vem o time do Taubaté, tenta ainda o Taubaté, mas é forte o time do Taubaté. Tenta ainda, bola ali com o Rafinha na marcação. Chega a zaga da equipe do Primavera, tira, foi e empurraram ali o jogador da equipe do Primavera, o Douglas. Mas aí o jogo tá parado. Tá caído o jogador da equipe do Primavera. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. Primeiro confronto entre as equipes em 2015. O Primavera em casa perdeu pro Taubaté pelo placar de 2-1. Só para lembrar que esse resultado, né, faz o Primavera subir, se acontecer esse resultado do primeiro confronto lá em 2015. O último confronto havia sido no dia 15 de fevereiro. O Primavera venceu o Taubaté pelo placar de 2-1. 3 jogos terminaram em 1-0, todos com vitórias do Taubaté. 2 em Taubaté e 1 em Indaiatuba. Um jogo terminou empatado 1-1 em Indaiatuba e o outro 2-2 em Taubaté. Vem o Taubaté, bola aqui pro campo de ataque. Vinha, quem tava por ali era o camisa número 19 do time do Taubaté, o Luan. Na marcação chegou a zaga pra tirar, a bola voltou ali pro Thiaguinho. Thiaguinho volta, toca a bola aqui pro Rafinha. Rafinha pra Marinho, volta essa bola aqui pra Thiaguinho de novo. Bola pro Marinho, 30 segundos finais de jogo. O Taubaté perde em casa, a torcida do Burro da Central vai sair triste. Lotou o estádio, mas não deu. O Primavera tá vencendo pelo placar de 2-0. Um golzinho ajudava, né? Ajudava. Não resolvia, mas ajudava. Bola aqui pro campo de ataque, era pro Thiaguinho. O árbitro tá marcando lateral, quem sabe ainda. Última chance do jogo. Quem sabe um gol para diminuir o resultado, diminuir a vantagem da equipe do Primavera. Vem Thiaguinho para fazer essa cobrança de lateral dentro da grande área. Já passamos o tempo dado ali pelo árbitro. Vem levantamento na boca do gol, sobe Arthur, tira. Bola volta pelo meio, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Bruno Lima tira, a bola volta na ponta esquerda, bola aqui pro Ailton Santos, ele faz a finta, vai queimada ali, trouxe a bola pra perna esquerda, chegou o Kevin, tira, bate na bola, sai pra lateral, e não há tempo pra mais nada.
João Vitor Gobi, 29 anos, administrador de empresas. Formado em 2013 na academia da FPF, aponta fim de jogo. Em Taubaté, no Vale do Paraíba. Que campanha do Primavera. Que trabalho do técnico Fernando Marchiori. Não tá resolvido ainda não, mas tá quase lá. O Primavera, o Fantasma, coloca uma mão na vaga para a temporada 2026 na Série A1, para debutar na Série A1 em 2026. Apita o árbitro, fim de jogo, com gols de Lucas Venuto e Pedro Arthur. Lucas com gols de Richard no primeiro tempo e Pedro Arthur no segundo tempo. O Lucas Venuto perdeu um pênalti. Olha só, vai ser cobrado e muito cobrado, hein? Perdeu um pênalti que, na minha opinião, não foi, tá? Mal marcado pelo árbitro João Vitor Gobi. Mas não deu pro Taubaté, 2 pro Primavera fora de casa, 0 para a equipe do Taubaté. Fim de jogo, Corsato. Carlos, assim, pra mim o resultado foi justo, né? Pra mim, resultado justo. O Primavera foi melhor no primeiro tempo e controlou o jogo no segundo tempo. Aí, quando no segundo tempo ele faz o segundo gol, o Taubaté tinha perdido um pênalti pra mim mal marcado, mas o Venuto bate, o goleiro do Primavera pega. E aí, quando sofre o segundo gol o Taubaté, ele sente o lance, ele sente o gol, ele sente o baque, né? E o Primavera poderia ter feito o terceiro gol também, sair com uma vantagem ainda maior. Claro, foi o que você falou, não tá nada definido, nada decidido. O Taubaté pode vencer por 2 gols de diferença, levar para os pênaltis, ou até fazer 3 gols no Primavera. É difícil? O Primavera, por enquanto, é o melhor time do campeonato? Entendo que sim, né? O Taubaté pega o melhor time do campeonato nessa fase. Mas, assim, o Primavera, pra mim, foi melhor e o resultado foi merecido, viu, Carlos? Tá certo, deixa eu abraçar aqui o Ismael, também tá ligado com a gente, grande Ismael, obrigado, viu? O Edelcio Aparecido, Celso Luiz, Sampa, capital paulista, Zona Norte, torcendo pro Taubaté voltar. Está faltando os times tradicionais do interior. Grande Lucas de Souza, valeu. Acho maravilhoso essa ideia de vocês informarem o resultado de todas as categorias do Campeonato Paulista de Futebol. Esse diferencial faz o portal ser disparado o melhor de todos. Obrigado, Edelcio. Dimas Oliveira, vai Taubaté. Valeu, Dimas, obrigado. O nosso querido Toninho Colarelli. Bom dia, irmãos Corsato, ótima semana. Antônio Carlos, complicado agora o Borrão reverter o confronto. Cláudio Oliveira, boa tarde a todos do Futebol Interior. Estamos ligadinhos aqui em Indaiatuba. Dário Fantasma. Ô, Claudião, Futebol valeu. Interior. Primavera é uma equipe muito bem arrumada. O Luiz Guilherme tá tirando uma onda aqui com o Taubaté. O Edelcio Aparecido, muito obrigado a vocês. Valeu, Edelcio, obrigado, viu? E o Ayrton Cruz tá dizendo que já era. Ó, o pessoal no chat não quis entrar muito na celeuma aqui dos pênaltis, não. Se foi ou não, né? Cara, eu achei que não foi pênalti. Mas o Taubaté teve a chance do empate, né, Corsato? O Lucas Venuto, que cria a jogada do penal, teve a chance de empatar o jogo. Mas é aquilo que você falou aí no seu comentário. Cara, o Taubaté não assustou, a não ser nessa jogada do pênalti, o time do Primavera. O Primavera foi muito seguro no jogo. Aliás, segurança é a palavra que define a campanha do Primavera no campeonato todo, né? E quando o goleiro precisou trabalhar, ele trabalhou também, né? O goleiro do Primavera, porque se ele vai lembrar, no final do primeiro tempo, uma cobrança de escanteio do próprio Venuto, né? Ele tenta fazer um gol a la Neymar e por pouco a bola não entra. Isso, o goleirão verdade, estava esperto. Verdade. O goleirão estava esperto. Mas foi o único trabalho que eu me lembro que o Taubaté deu pro goleiro, pro time do Primavera, né? E aí no segundo tempo o pênalti também, o próprio Venuto bate e o goleiro do Primavera faz a defesa. Enfim, foram 2 lances capitais, né? E, assim, se o Taubaté tivesse feito o gol, o Primavera fizesse o segundo gol, vencesse o jogo por 2-1, não vou dizer que ficaria mais fácil, mas estaria mais aberto o confronto, né? Porque um gol só de diferença, o Taubaté vencer e ia levar para os pênaltis. Mas a diferença é de 2 gols, o Taubaté precisa colocar a cabeça no lugar e jogar mais, né? Se jogar essa bola que jogou hoje, não vai ganhar do Primavera na próxima partida. É que vamos combinar que o Primavera é muito superior, né? Fez uma campanha bem melhor do que a equipe do Taubaté. Não, o Taubaté terminou entre os 4 melhores, mas o futebol do Primavera é melhor do que o futebol do Taubaté.
Mas acho que hoje o Primavera não jogou o que jogou, por exemplo, contra o São José nos 2 jogos. O Taubaté. Também pode ser isso. Porque, assim, o Primavera é um dos melhores times do campeonato. Se vai subir ou não é outro problema. É o melhor time do campeonato, na pontuação, tá? Se vai subir ou não é outro problema, porque o Taubaté pode sim vir a Indaiatuba no próximo sábado e conseguir a classificação. Cara, eu sei que você tem que ser comedido, e nós temos que ser comedidos também, né? Mas vamos lá. Cara, eu só não vou usar a palavra impossível. Não, impossível Impossível. não é. Impossível é Deus pecar. Mas é muito improvável. O favorito é o Primavera. Acho que já era o favorito. Agora é favoritaço. Mas, assim, tem camisa, né? O Taubaté tem camisa, tem tradição. Enfim, e o Primavera, ele vai precisar ainda de resultado, né? Não pode entrar também achando que já foi, já tá com acesso garantido. Mas ficou mais difícil e é o melhor time do campeonato na pontuação, no futebol. O Taubaté tem uma missão complicada, viu, Carlos? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. O Marcelo vai apresentar aí 30 minutos de pós-jogo depois desta vitória do Primavera. Taubaté 0, Primavera 2. Agora, ô Felipe Max, prepara o giro do placar aí, porque eu vou copiar a lenda Mário Luiz, da Educadora de Piracicaba. Vou fechar girando o placar do futebol pra você. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite, porque o tempo passa. E como passa e acabou. Fim de jogo em Taubaté, no Joaquinzão. Deu Primavera. Primavera venceu. Primeiro jogo, semifinal, Campeonato Paulista, Série A2. Gols de Richard, 32 do primeiro tempo. E Pedro Arthur, 40 do segundo tempo. Taubaté 0, Primavera 2, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. O resultado que o Primavera pode perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim estará na Série A1 na próxima temporada. Joga pelo empate. Se perder por 2 gols, o Taubaté vencer por 2 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. 3 gols de vitória do Taubaté na próxima rodada. O Burro da Central estará na Série A1 na próxima temporada. Teremos final do Campeonato Goiano. O Anápolis encara o Vila Nova, é a primeira partida. Bola rola no Jonas Duarte às 5 horas da tarde. Teremos às 4 da tarde, um pouquinho mais cedo, a segunda partida da final do Campeonato Baiano. O Vitória pegando o Bahia na primeira partida. O Bahia venceu por 2-0. Lembrando que às 17h30 começa a nossa transmissão. Às 18h a bola rola para a segunda semifinal da Série A2. Ituano, Capivariano, Capivariano, Ituano. Na verdade é Ituano, Capivariano, porque o jogo é em Itu. Lucas de Souza e Pedro Lino dão um recado aqui no Portal Futebol Interior, Carlos. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Vai
Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cousado. Salve, salve, simpatia, excelente tarde de domingo para você. Transmitimos a primeira partida da semifinal, jogo de ida. O Primavera venceu o Taubaté fora de casa pelo placar de 2-0, tem uma boa vantagem para a segunda partida no próximo sábado. E é claro, você vai acompanhar aqui no portal Futebol Interior. O Richard no primeiro tempo, Pedro Arthur no segundo tempo. Os gols do jogo, 2 para o Primavera, 0 para o Taubaté. Bom número de torcedores acompanhando o jogo nesta manhã, tarde de domingo no Joaquinzão. Daqui a pouquinho ficha técnica do jogo, vamos trazer também a opinião do jogo e, é claro, tem comentário final para você que está acompanhando a nossa transmissão. Só avisando você que está na live aqui, que logo mais 17h30, com Lucas de Souza, Pedro Lino, tem a outra semifinal, tá? Jogo de ida também, você vai acompanhar aqui no portal Futebol Interior, o jogo entre Ituano e Capivariano, Capivariano e Ituano, também valendo acesso para a Série A1 na próxima temporada. Muito bem, 1h mais 17 minutos. Vamos falar então mais dessa vitória na primeira partida da semifinal entre Taubaté e Primavera. O Primavera se encaminhando pela primeira vez a disputar a principal divisão do futebol de São Paulo. Rapidinho, faz um resumo do jogo aí, Carlos. Para mim, vitória merecida do Primavera. Justíssimo. Eu ainda insisto, né? O lance capital foi a 27 minutos do segundo tempo, que foi um pênalti marcado pelo árbitro, o João Vitor Gobi, né? Num cruzamento do Lucas Venuto. A bola pega, segundo o árbitro, no braço, né? Do Bruno Lima, jogador da equipe do Primavera. Pelas imagens, pra mim não ficou claro. Mas aí o Lucas Venuto vai pra bola, bate e o Vitor Hugo faz a defesa. O jogo tava 1-0. O jogo tava 1-0 para a equipe do Primavera. Aquele seria o gol de empate que voltaria o Taubaté pro jogo. Mas o Lucas Venuto bate. O Vitor Hugo faz uma defesaça, né? Cai no canto direito, baixo. Vai lá, busca a bola. Salva o que seria o gol de empate do Taubaté. E aí, depois, o Primavera, logo na sequência, né? 7 minutos depois, numa cobrança de escanteio, a bola sai da direita. Aliás, o Renatinho entrou muito bem, viu? Entrou muito bem no jogo o Renatinho. Ele bate o escanteio e a bola vai lá pro lado esquerdo. O Kevin recupera essa bola e faz o cruzamento. A zaga se atrapalha, até um possível pênalti ali para a equipe do Primavera. Mas aí a bola sobra pro jogador da equipe do Primavera, que bate pro gol, o Lucas Douglas. E aí o Pedro Arthur, de cara pro gol, né? Depois da defesaça do Douglas, goleiro do Taubaté, ele só empurra a bola pro fundo da rede, dando números finais aí, 2 pro Primavera, 0 pro Taubaté. Ficou muito difícil, não é impossível, como a gente falou no final da jornada, mas pra mim muito difícil. O Primavera, mesmo que perca o jogo por um gol de diferença, estará no Paulistão Série A1 em 2026, Corsá. Muito bem, você acompanhou aqui no Portal Futebol Interior, no nosso canal de áudio e também nos aplicativos. Você que está no Radiosnet, por exemplo, acompanhando a gente, obrigado. Corsá. É o fim de jogo para a concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Pedro Lino, que estará na jornada esportiva daqui a pouco para Ituano e Capivariano, passa público e renda do jogo em Taubaté. 8.449, capacidade do estádio liberada 9.600, né? Que legal. Faltou aí, tivemos, vamos lá, fazendo uma conta rápida aqui, 85% das dependências liberadas do estádio, porque o estádio tem capacidade para 15 mil, né?
mas a PM só liberou 9.600, 8.449 o público, para uma renda de R$ 267.040 para Taubaté 0, Primavera 2. Muito bem, tá aí então, vitória da equipe do Primavera. Foi o que eu disse, né? O Primavera joga pelo empate, pode perder por um gol de diferença. Se o Taubaté vencer por 2 gols de diferença, a disputa da vaga para a Série A1 na próxima temporada vai para os pênaltis. O Taubaté vencendo em Indaiatuba no sábado, o jogo está marcado para as 3 horas da tarde, tá? O Taubaté vencendo por 3 gols de diferença, ele que se classifica para a Série A1 na próxima temporada. O Taubaté já disputou a Série A1 12 vezes, né? E o Primavera nunca disputou. Só pra lembrar, Marcelo, a última vez do Taubaté é 84, né? Só pra dar um toque aqui, que... vocês estão falando aí que tá difícil pro Taubaté, né? Nesse Campeonato Paulista da Série A2 mesmo, tivemos, né, uma equipe que perde o primeiro jogo por 2 gols de diferença e depois vence o segundo jogo por 2 gols de diferença e ganha nos pênaltis. Verdade. Confronto entre Ferroviária e Ituano. Porém, contudo e entretanto, a Ferroviária faz 2 gols de diferença em casa e vai jogar o jogo fora contra o Ituano, que tinha a melhor campanha. Isso. Né? E aí o Ituano em casa reverte a situação. 3-1. A situação do Taubaté ela é difícil por quê? Porque o Primavera agora joga em casa. Primavera só tem uma derrota no campeonato, né? E detalhe, pode perder. Se perder por um gol de diferença, vai comemorar um acesso inédito. Coisa que jamais aconteceu na história do Primavera, para a Série A1 do Campeonato Paulista. Né? Inclusive, vai ter até problema, porque o Mário Limonde não tem condições para disputar, não segue as regras para a disputa do Campeonato Paulista. É claro que tem muito tempo, né? Eles vão arrumar. O pessoal né? pode, mas Primavera é muito próximo ali de Itu. Então, pode usar o estádio do Ituano. Mas o Primavera vai... Vão jogar em Campinas, né? Também, mas o Primavera vai comemorar o acesso inédito. Então, já tivemos, né, uma reversão de placar assim, sim, né? A Ferroviária vence o primeiro jogo por 2 gols de diferença, perde o segundo jogo por 2 gols de diferença para o Ituano, e o Ituano nos pênaltis leva. Só que é aquilo, né? O jogo era em Itu, na casa do Ituano. Agora o Taubaté vai ter que reverter fora de casa. O que faz com que essa história, se for concretizada, é claro que o torcedor do Primavera não quer, mas a torcida apaixonada do Taubaté vai poder escrever um livro, porque, pra mim, o Taubaté disse adeus agora, nesse jogo aqui, a Série A1 em 2026. Tudo pode acontecer, pode, mas eu tô aqui para dar opinião, e na minha opinião, o Primavera já subiu. Eu falei que o Taubaté disputou 12, foram 14 temporadas na Série A1, a melhor colocação do Taubaté, 14 temporadas na 1, 7º colocado em 1959. 1h22, vamos fazer a ficha técnica do jogo? Vamos fazer a ficha técnica do jogo. Você acompanhou, o Carlos transmitiu. Taubaté 0, Primavera 2. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmiti primeiro jogo, semifinal Campeonato Paulista Série A2, jogo de ida, Taubaté 0, Primavera 2, Taubaté de Douglas Baldin no gol, Caio Felipe, depois o Thiaguinho, Frazan, Marcão e Ailton Santos, Rafinha, Marinho e Diego Tavares, depois entrou o Maiquinho, Lucas Venuto, depois o Alisson, Gutierrez, depois o Luan e Gleicinho, depois o Miguel, Alberto Félix, o treinador da equipe do Taubaté. O Primavera de Vitor Hugo no gol, Júnior Caissara, Afonso, Renato Vischi e João Vitor. Bruno Lima, Richard e Matheus Anjos. Kevin, Enan e Lucas Douglas. Entraram Pedro Arthur, Douglas, Cleiton, Renatinho e Felipe Cruz para saídas de Enan, Matheus Anjos, Richard, João Vitor e Renato Vischi. Fernando Marchiori, o treinador da equipe do Primavera. O Fernando Marchiori, que tem 49 anos, hein, Corsato? 20 jogos, né? Agora completados com o time do Primavera, 9 vitórias,
8 empates. É isso, deixa eu ver aqui. 9 vitórias, 18 jogos. 9 vitórias, 8 empates e 1 derrota. Derrota que foi pro Capivariano, hein? Por 1-0, a única derrota do Primavera na competição. Lembrando que esse resultado de 1-0, se perder, né? Fica com a vaga. Fica com a vaga. O Primavera sobe, né? O Alberto Félix, técnico do Taubaté, acabei não falando dele aqui, Alberto, que foi jogadorzaço de futebol, né? Jogou no Bragantino, enfim, várias equipes, é um bom treinador, o técnico Alberto Félix do time do Taubaté. Ele tem 58 anos, 18 jogos agora no time do Taubaté, 8 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 20 gols marcados. O seu time agora sofreu o gol de número 20 também. Gols do jogo, Richard acabou fazendo o gol a 32 minutos do primeiro tempo, 1-0 para a equipe do Primavera, e o Pedro Arthur a 40 minutos do segundo tempo deu números finais, lembrando que o Lucas Venuto perdeu um pênalti a 33, defendido pelo Vitor Hugo. Final de jogo em Taubaté, no Joaquinzão, para um público total de 8.449 torcedores, uma renda de R$267 mil. Taubaté 0, Primavera 2. Ficha técnica do jogo. Muito bem, 1h mais 26 minutos, já vamos preparar aqui o comentário final, tanto para o Instagram como também pelo YouTube. Lembrando que hoje teremos a segunda partida dessa semifinal, aí, a segunda perna, né? Não a segunda partida. Segunda perna da semifinal, a primeira partida, o jogo de ida na primeira perna a gente transmitiu, agora há pouco o Primavera fora de casa vence o Taubaté 2-0, mas tem a segunda partida, né? O segundo confronto. E você vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior. O Lucas de Souza, o Pedro Lino dão um recado a partir das 5h30 da tarde entre Ituano e Capivariano. Fique conosco. Lembrando que hoje também, 5 da tarde, tem Anápolis e Vila Nova, primeira partida da final do Campeonato Goiano. E tem a segunda partida da final do Campeonato Baiano. Vitória pega o Bahia. 2-0 pro Bahia na primeira partida. Vamos lá então, Felipe, 1h27. Comentário final pode ser, Felipe? Solta a vinheta aí. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Transmiti no YouTube dos canais Futebol Interior a vitória do Primavera, que está colocando o Primavera muito próximo de um acesso inédito na sua história para a Série A1 em 2026. Com gols de Richard a 32 minutos do primeiro tempo e Pedro Arthur a 40 do segundo tempo, o Fantasma venceu o Taubaté, que ainda perdeu um pênalti com o Lucas Venuto no primeiro tempo. No segundo tempo, quando estava 1-0, a 33 do segundo tempo, o Lucas Venuto perdeu o pênalti, na verdade, defesa do Vitor Hugo. O Lucas bateu, o Vitor Hugo pegou. Final, Taubaté 0, Primavera 2 para 8.449 torcedores no Joaquinzão. Marcelo Corsato esteve comigo na transmissão. Fala do jogo aí, Corsato. O Primavera conseguiu um excelente resultado, larga na frente, né, para a disputa dessa vaga para 2026 estar na Série A1, debutando no futebol paulista, na principal divisão do futebol paulista. Para mim foi melhor o primeiro tempo, o Primavera foi melhor o segundo tempo também, o time de Indaiatuba, e consegue um resultado muito importante. Taubaté precisa melhorar muito, hein, no jogo da volta, para tentar reverter aí esse bom resultado que o Primavera conseguiu nessa primeira partida, Carlos. É isso, próximo jogo então, o segundo jogo nessa semifinal acontece no próximo sábado, 3 da tarde, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, no YouTube e no canal de áudio, tá? A bola rola para Primavera e Taubaté, sabadão, 3 da tarde. Comentário final. É isso, seja muito bem-vindo você que está junto com a gente na sua casa, no carro, no trabalho. Transmitimos a vitória do Primavera 2-0 para cima do Taubaté. Vamos pro último comentário final agora. Só para lembrar que o Primavera tem 98 anos, né? 27 de janeiro de 1927 foi fundado o Esporte Clube Primavera. Ele vai disputar o Campeonato Paulista quando, cara, quase um século para disputar o Campeonato Paulista, porque quando começar o Paulistão, ele vai estar chegando a 99 anos de existência. É isso.
99 anos aí pra, quem sabe, disputar a primeira divisão do futebol de São Paulo. Prepara aí o próximo comentário pra gente fechar. Série 3, Campeonato Paulista, quartas de final, primeira rodada, jogos de ontem. Rio Branco e Desportivo Brasil ficaram no 0-0. Itapirense e Monte Azul também 0-0. União São João de Araras venceu o Marília 1-0, jogo que você conferiu no canal de áudio, na Rádio FI. E o Catanduva perdeu em casa pro Sertãozinho pelo placar de 2-0. Agora vamos lá pro Instagram. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. Transmitimos no YouTube Futebol Interior, Taubaté 0, Primavera 2, primeiro jogo da semifinal, gol de Richard e Pedro Arthur pro Primavera, que pode perder até por um gol de diferença no próximo jogo, que estará na Série A1 em 2026. Corsato. Coloca uma mão na vaga para debutar na primeira divisão do futebol de São Paulo na próxima temporada. O time do Primavera foi melhor e mereceu o resultado, Carlos. Tá aí, comentário final para você do Instagram. Segue a gente, arrasta para cima. Comentário final. Muito bem, hora de dar tchau, senhor Carlos Corsato. Não tem nota, nada disso, né? Vambora, Não, então. vambora. Vambora. Já era. Não, mas se você quiser... Não, cara. É você que comanda. Você que manda aí. Não, vamos fazer o seguinte, então. Nota do Primavera no jogo. 8. Nota do Taubaté no jogo. Ah, não foi nem sombra daquele time que jogou contra o São José. Ah, cara, eu vou dar nota 4. Só lembrando aqui, o Edelso tá lembrando a gente que na quarta-feira aconteceu o inverso, né? O São José perdeu um pênalti e tava 1-0 pro Taubaté. E aí o São José perde o pênalti no clássico lá do Vale. E agora o Taubaté que perdeu o pênalti. Valeu, Edelso. Obrigado aí pela sua participação. Nota 4 pro time do Taubaté, viu, Corsato? E o Gobi, o árbitro do jogo? Cara, pra mim ele erra no lance capital do jogo que poderia ter mudado a história. Eu vou ficar com a minha imagem. A imagem que eu tenho. Pra mim não foi pênalti. Pra mim o penal não aconteceu. E ele briga com a imagem, o João Vitor Gobi, né? O VAR chama pra ele olhar e ele continua marcando, dando o veredito dele no campo. Só pra explicar, você que não acompanha a nossa transmissão, que tá chegando agora, teve um pênalti pro Taubaté quando tava 1-0 pro Primavera. O Lucas Venuto cruza e o Bruno Lima, ele vai no carrinho na bola e com os braços abertos. Mas pra mim é nítido que a bola pega no peito do jogador, no máximo aqui, ó. No máximo aqui, isso aqui não é braço, é ombro, pô. É ombro do jogador da equipe do Primavera. Mas o João Vitor Gobi marca o penal. Não gostei não, por esse lance vou dar nota 4 também, Corsato. Muito bem, se a gente tivesse que eleger o melhor em campo, e olha só, eu falei assim, que eu falei nos comentários que o Primavera foi o melhor no jogo, dominou o jogo, né? Mas se a gente tivesse que eleger o melhor em campo, eu ia ficar com o Vitor Hugo, goleiro do Primavera. Por quê? Ele, no final do primeiro tempo, ele defende uma bola no escanteio do Venuto, ia ser gol olímpico, ele defende. E no segundo tempo ele defende o pênalti. Então, é claro que se o Richard tivesse ficado mais tempo no jogo, acho que eu votaria nele. Isso, o Richard pra mim no primeiro tempo foi o melhor em campo. Mas foi substituído. Sim. Foi substituído. Por essa ótica de visão sua, eu tô contigo. Ele defende o principal lance do jogo. Que foi o pênalti. A chance mais clara de gol, até que as dos gols, porque você pode até entender que eu tô falando bobagem aqui, mas vamos lá. Os 2 gols do Primavera eram chances claras de gol? Jogadas trabalhadas. Sim. O primeiro gol de fora da área. Fora chute da difícil, né? Do Azerbaijano, o Richard, que bate com a perna direita que não é a boa, né? E a bola vai pro fundo da rede. E o segundo gol do Primavera, uma jogada trabalhada, mas a chance clara de gol foi o pênalti. Sim. E o Vitor Hugo, ele não deixa a bola entrar. E teve também o primeiro lance, né? Esse lance que você fala do escanteio no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, que o Vitor Hugo faz uma defesa que seria um gol olímpico do time do Taubaté, que levaria o jogo pro intervalo empatado 1-1. 1-1. Então eu tô contigo. Pra mim, o Vitor Hugo melhor em campo. É isso. Muito bem, transmitimos então a vitória do Primavera pelo placar de 2-0. Quer falar tchau agora ou tem mais alguma coisa pra pontuar, Carlos? Agora sim, só pra lembrar você que tá com a gente, é claro que é só pra fazer aqui o merchan do bem, né? Que amanhã, 9 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca. Se você não conhece o canal, vai lá, procura Hora da Macaca com Carlos Corsato. E a gente vai falar da Ponte Preta às 9 horas da noite. Toda segunda-feira tem Hora da Macaca no YouTube, tá bom? Obrigado, Felipe. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Corsato. Só pra convidar você, porque hoje tem mais jogo, hein?
5h30 da tarde, Lucas de Souza e Pedro Lino vão transmitir o jogo entre Ituano e Capivariano, jogo em Itu, a segunda semifinal, para decidir quem fica com a outra vaga para a Série A1 em 2026, porque essa, meus amigos e minhas amigas, torcedor do Taubaté, que me desculpe, mas na minha opinião já é do Primavera. O Fantasma já está com a mão na vaga para a final da Série A2 e também indo para a final já conquista aí o acesso para 2026. Valeu, Corsato, um abraço. Esse Carlos Corsato transmitiu o jogo. Ó, pra fechar aqui, deixa eu passar na série A4 do futebol de São Paulo. Tivemos ontem a última rodada da primeira fase, Matonense e Penapolense, esse jogo foi adiado. Barretos perdeu para o Joseense 1-0, Taquaritinga venceu o Jabaquara 2-1, o Audax rebaixado perdeu para o Colorado Caeiras 3-1, São Carlense e Nacional empataram 0-0, São Caetano 2, Internacional de Bebedouro 2, União Barbarense líder da primeira fase 3, Araçatuba 0, Vossen 1, Paulista de Jundiaí 1. O Osasco, Audax e Matonense rebaixados para a 5ª divisão do futebol de São Paulo na próxima temporada. Classificados para a próxima fase, União Barbarense, Taquaritinga, São Caetano, Joseense, Paulista, Nacional, Araçatuba, Colorado Caeiras. As quartas de final ficaram assim: União Barbarense pega o Colorado Caeiras, o Taquaritinga encara o Araçatuba, o São Caetano pega o Nacional, o Joseense pega o Galo do Japi, o Paulista. Lembrando que você acompanha a Série A1, Série A2, Série A3, Série A4, segunda divisão de São Paulo, campeonatos pelo Brasil, pelo mundo, no portal Futebol Interior, no nosso placar ao vivo, tá? O Carlos já falou, 5h30 da tarde tem a segunda semifinal da Série A2, Ituano e Capivariano, com o Lucas de Souza e o Pedro Lino. Agradecendo ao Elcio Paiola, diretor executivo, ao diretor comercial Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, Felipe Marques na mesa de som, Carlos Corsato, coordenador, transmitiu o jogo. Eu, Marcelo Corsato, agradeço muito seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Valeu, aproveite o domingo. Já era, até a próxima. Tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Rádio FI. Rádio FI.